if you knock me down, I'ma get on up. Sejam bem-vindos a mais um IELcast do Piauí. Para o mundo! Não, hoje é Flamengo, Palmeiras. Palmeiras. Hoje um episódio muito especial. Hoje a gente bate um papo maravilhoso sobre a final da Libertadores da América 2021. E a gente tá muito feliz por receber essa turma aqui, ó. Mostra a nossa turma aqui hoje. Hoje a gente tem uma turma, tem Marcos Monturil, tem o professor Alisson, tem Denis Constantino, tem Kilson Jones. Nós vamos bater papo sobre futebol. Com certeza, né? É claro que eu vou puxar a sardinha. Ah, Mengão, né? É lógico e óbvio, né? Mas antes, agradecer aos nossos patrocinadores que permitem que a gente possa fazer esse episódio com muito carinho. Agradecer a Hora Telecom, a melhor internet do Brasil. Tá aqui o Félix, ó. E aí, Félix, qual é o placar do jogo, Félix? 3-1. Como é que é, rapaz? 3-1. Pra quem, Félix? Mengão. Mengão, valeu, Félix, é nosso. Faculdade Santo Agostinho, UniFSA. Quem mais? Vai me lembrando aí, Dani. Tu tá aí mesmo, a favorita. Que tem os salgadinhos, a melhor bomba do mundo. Rapaz, não dá pra soltar uma bomba lá no Palmeiras, não, mano? Dá hoje. Pessoal da Mancha Verde. É, brincadeira. É verdade. Agradecer ao Texas, ao grupo texano, a Jupi Alimentos, que tá com a gente desde o início. Medfarma. A Medfarma. Você vê essas 4 cadeiras maravilhosas aqui, todas são da Formato. Você gostou da cadeira, professor? Confortável. 7 anos. Confortável, de né? garantia, Maravilhosa, 7 anos. O único problema pro professor é que não tem aqui a fita laranja, a verde, né? Tem, o Marquinhos Monturil era de luta, era de preto, que era do Vasco, é verdade. Agradecer mais uma vez a Hera. Aliás, você tá muito bonito, cara. Heron veste o homem atual. Você é uma camisa personalizada do Flamengo? Personalizada do Mengão, né? Ah, Você é? encontra em todas as lojas Noroeste e também numa loja lindíssima da Heron no Teresina Shopping. Teresina Shopping. Maravilha. E tem o bom que dá pro Kilson, então dá pra você também, não tem problema nenhum. Vem com todo formato. E hoje, cara, a gente lembrando que a gente tá todas terças e quintas e sábados ao meio-dia no YouTube, no IELcast, no Meio Norte Mais, tá bom? E é o primeiro podcast em TV aberta para 8, Marquinhos, já? 8 estados ou 9? 7 estados. 7 estados. 7 estados em TV aberta. Tu lembra de cabeça ou não? Vou lembrar, Piauí, Maranhão, Rondônia, Roraima, Acre, Tocantins, me ajuda, Denis, Pará. E Pará. Isso. Então, ó, E tamo TV aí. fechada, Ceará. E TV fechada em quase todo o Brasil. Já em quase todo o Quase Brasil. todo o Brasil. Então, o primeiro podcast em TV aberta, a gente tá muito feliz com isso. Então, sejam bem-vindos, uma salva de palmas à Libertadores da América! É nossa! Hoje é clima de Libertadores. É o clima! Do lado Eu tô de fora nessa história aqui. Do lado... Empolga não, Marquinhos. Sim, o Monturil vai disputar a Libertadores? Não, é porque tá do lado de... Não, ele falou da cadeira aqui, ele falou que a cadeira tá preta no teu Vasco. Se a cadeira fosse do Vasco, eu tinha caído aqui dela. É bom que eu faço caindo fazendo a piada, não é a gente, né? Auto-bullying. Agradecer a iBeer. Olha, deixa eu falar uma coisa importante pra você. Hoje é a Libertadores da América final. Então, você de casa, a gente ainda tem muito essa parada de curtir em casa com a família, afinal. Acabou a cerveja? Faz o quê, Kilson Jones? Amigo, liga pra iBeer. O iBeer vai estar online. Cerveja, uísque, vinho, vodka, picanha. Energético, suco, refrigerante. Chega em 20 minutos, geladérrimo na sua casa, não é? Bebida pras mulheres, o vinho maravilhoso. O champanhe. Champanhe. Né? Então, cara, hoje é o dia de você pedir. Seja você flamenguista, palmeirense, vascaíno. Os secadores. Aí só tem duas mundo, torcidas hoje. Flamengo e anti-Flamengo. O anti-Flamengo. E o Essa é Palmeiras. velha. Essa é velha. Ah, não, desculpa, Flamengo e Palmeiras. Não, tô brincando, professor. Essa é antiga. Isso é antiga, Vamos antiga. comer porco. Não, calma. Essa Calma história aí. é É, então já pede aí agora no iBeer, já liga, a gente manda deixar rapidinho, tá? Hoje a gente tá tendo o prazer de receber aqui convidados muito especiais, professor o Alisson, uma salva de palmas pro O Alisson professor. Veras. Muito obrigado. Palmeirense, muito obrigado. sofredor pra caramba. Tamo junto. Tô brincando. Marcos Monturil. Mais sofredor ainda. Grande vascaíno. Vascaíno. Mais um cara que entende muito de futebol. Esse cara que tá do meu Obrigado. lado aqui é um chato, mas eu gosto muito dele. Denis Constantino, uma salva de Aê. palmas. Muito É um bom. cara que é o flamenguista Manja, né? mais anti-flamenguista que eu conheço na vida. Também. Né? É um flamenguista Eu diferente, tenho porque ele é um esse título, flamenguista né? racional e humilde. Eu tenho esse Não, diferente. humilde não combina. Não, ele até é. Pra flamenguista, até é. Ah, Não é? tem soberba.
Não, tem não. Pro padrão flamenguista, até que não. Aonde é que tá isso aí mesmo que eu tô tentando encontrar? E ele, Kilson Jones, É nóis. que diz que entende Diz mais que é todo... flamenguista. Não, diz que entende mais do que todo mundo que tá aqui. Entendo. Entende mesmo, futebol? Recorro sempre ao Google. Então, hoje a gente tá batendo esse papo maravilhoso, é a final da Libertadores da América, Flamengo e Palmeiras, e nesse episódio especial a ideia é trazer um podcast diferente, a gente bater papo como se estivesse numa mesa de bar, discutindo, falando quem é que vai, como é que vai, qual é o time que vai, e essa é a parada que a gente vai fazer hoje aqui, tanto no IOCast quanto no Meio Norte Mais. Eu acho que a gente pode começar falando dessa avaliação 2021 para os dois times, né? Palmeiras, como é que eles chegaram e tal. Então vamos começar com o time adversário? Bora. Os dois aí. Professor Wallace, o que é que o Palmeiras tem de mais para ganhar essa Libertadores, você acha? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Obrigado. Estar nessa mesa redonda aqui pra gente... Não é bem redonda, Não é bem né? redonda. Mas é uma mesa. É isso aqui mesmo. É uma mesa. Mesa. É da formato. Formato. Ó, bem interessante, gostei. 7 anos de garantia. Deixa essa toalha verde nela aqui fixa depois. Vou fixar essa toalha Ainda bem que não é verde. fixa. Mas vamos lá. Mas primeiramente agradecendo e com relação ao Palmeiras, a gente começou um 2021 espetacular, né? Ganhando Libertadores e Copa do Brasil, que obviamente por causa da pandemia teve que vir para o ano de 2021. E uma coisa, né? A gente foi o time que mais jogou no Brasil, então isso contou muito no início da temporada. Praticamente a gente não teve descanso, enquanto um time jogava o Campeonato Paulista, o outro estava descansando. Isso não é já desculpa, não. Não, estou contando a realidade. Aqui é o que aconteceu. Aí, resultado. Acabou, ganhamos 2 competições. Obviamente que a mais esperada era a Libertadores. Era algo que a gente já vinha procurando, obviamente, que desde a reestruturação do time, Paulo Nobre foi um cara espetacular. Depois a parceria com a Crefisa fez com que a gente tivesse uma ascensão de nível sublime. Já tínhamos ganho uma Copa do Brasil do Santos em 2015, 2 títulos brasileiros. E a Libertadores era exatamente o que a gente esperava, né? Depois de 99, tinha 19 anos, né? Aquele pênalti para fora até hoje ainda, toda vez eu me cago, toda vez quando eu lembro daquela disputa de pênalti, não vou mentir. Porque é pior do mundo, Cara, né? tomara que amanhã não vá pra pênalti, é a única coisa 2. que eu peço. Tomara que não vá. Que perca logo, né? Cara, ó, 99, eu não esqueço, o Zapata, quando o Zapata partiu. Eu me arrepiei agora de novo. Quando o Zapata partiu, eu digo, meu Deus do céu. Vai. O Zapata, no tempo normal, ele bateu um pênalti, ele foi o cara que empatou o jogo 1-1. Ele bateu um pênalti de trivela, pô. Ele errou o chute, ferrou o gol. Aí na hora que ele bateu certo, ele errou. Ele gastou a sorte. Não sei Ele errou, pô. Se tu pegar o gol do Zapata de empate 1-1, ele ia dar uma bicuda na bola. Ele errou, meteu em 3 dedos, meteu no meio, ferrou o gol. O professor tá lembrando desse título pra dar sorte. Pois é, aí a gente veio tem que se 2021. apegar mesmo na sorte. Aí 2021 começamos muito bem, aí veio o Paulista, quase não classificamos, né? Por dificuldades. Chegamos na final contra o São Paulo, né? Infelizmente perdemos a final para o São Paulo, depois tivemos mais 2 competições, uma nacional e outra internacional. Perdemos para o Flamengo de uma forma que até hoje, inexplicável, aquela disputa de pênaltis com 2... Supercopa, né? Supercopa ali. Freguês é o nome disso. Jogou mais que o Flamengo naquele dia. Naquele dia a gente Segundo foi... tempo, viu? Segundo mais, tempo. eu- Segundo tempo. Eu acho que foi, se a gente pegar 100%, 75% Eu acho que jogou mais. aquele jogo em si. Eu acho que o Flamengo jogou mais naquele momento da virada. No quando ele geral, fez o o primeiro e o Palmeiras segundo. jogou mais. Eu acho que aquele foi o jogo que nós melhor eu acho jogamos. que o mesmo erro, né? Trazendo aqui Já virou a dinâmica do Renato Gaúcho e Rogério Ceni. O mesmo erro que o Renato Gaúcho pode cometer no jogo de hoje foi o erro que o Rogério Ceni cometeu naquele jogo contra da Qual Supercopa. foi esse aí? Foi ter colocado um volante, ter tirado um atacante e ter colocado um volante. Mas eu acho que a realidade Ele era bem diferente chamou o naquela time do época. Palmeiras pro campo dele. A Então, gente o Palmeiras... não tinha o desnível que a gente tem hoje, já me metendo aqui. Não, pode falar. A gente não tinha um time bem melhor do que o outro hoje, que eu acho que o Flamengo hoje é melhor do que o Palmeiras. Eu vou Mas falar eu sobre- acho hoje o desequilíbrio menor. Não, pois eu vou dizer que naquele momento eu senti os dois times mais no mesmo nível. Talvez o Palmeiras até no nível um pouco acima que o Flamengo. É, eu concordo. Então, Concordo. assim, eu acho diferente comparar com hoje em dia, com o erro que se comete hoje em dia, porque eu acho que o cenário é outro. A forma como os times se preparavam para o jogo é diferente. O Palmeiras hoje se monta para enfrentar o Flamengo muito diferente do que aquele Palmeiras se montava. Por Aquele que, Palmeiras- Marquinhos? Porque eu acho que aquele Palmeiras era mais dono de si naquele momento. O Palmeiras veio... Tinha 2 títulos, né? Professor, Conquistados bem lembrado. recentemente. Tava mais confiante? Tava dando risada de tudo. confiança assim, também, É né? a questão da oscilação. Muito a gente confiante. começou o ano muito bem. O Palmeiras não só tinha vencido 2 títulos, como vinha de um retrospecto recente em brasileiros, tirando de 2019, que sempre que tinha aquela disputa ali Palmeiras e Flamengo, o Palmeiras acabava levando um pouco a melhor. Aqui teve 2 campeonatos, que eu acho que foi anos alternados. 16 e 18. Exato, que
ficou os dois times ali brigando e sempre o Palmeiras levando a melhor. Inclusive ganhamos em Brasília com o Gabriel Então, Jesus. Palmeiras- 18 até o Davis fez gol. O Palmeiras era muito confiante naquele confronto com o Flamengo. Depois, o que aconteceu depois daquilo ali E mudou quando é pouco que deu essa confiança. virada de chave aí pro Palmeiras? Naquele jogo. Pra começar a dar uma... Aquela disputa de pênaltis contra o Flamengo que nós perdemos. Abriu baixou. 2-0 nos pênaltis, A gente tivemos dois pra bater ali. Tivemos o Danilo e o Luan pra poder fechar tudo e infelizmente não conseguimos e Foi frustrante. conseguimos. Foi frustrante. Ali foi frustrante porque era um título que a gente, depois que o Everton pegou o pênalti, de não, agora vai. Aí depois foi frustrante. Eu acho que aquilo emocionalmente abalou, até porque na semana seguinte já teríamos também uma Supercopa. Perdeu bizonhamente pro Defensa e E aí Justiça depois. ganhamos o jogo lá, jogando bem, podia ter sido 3-1. Muito mais time que o Defensa e Justiça. Chega aqui, faz 1-0, inexplicavelmente o time para, pega Toma um nos 2-1, acréscimos, empate, pega né? um gol aos 48 do segundo tempo, tem um jogador expulso, e mesmo expulso ainda tem um pênalti, consegue perder o pênalti e na penalidade Foi muita perde de novo. coisa bizarra acontecendo no Foi espaço de tempo algo muito assim, curto, né? tem botafoguenses que dizem, tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Que agora esse Palmeiras ditado é do também. Vasco. Que agora esse ditado é do Vasco. Aí, mas normal também, o Vasco não dá muito pra... Não, mas essa coisa do... Tem a mística de tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Isso é Deus de Nelson Rodrigues, e ver essa frase e tal. Nos últimos anos a gente tem brincado que é o Vasco, né? O Vasco esse ano teve jogo que terminou ganhando o jogo, porque o narrador errou, depois descobriu que empatou. Teve, Tá incrível. teve 3 jogos seguidos tomando gol nos acréscimos. Então, assim, aquelas coisas de tem coisas que só acontecem mudou um pouco a E mística. aí, assim. Eldson, só continuando pra concluir. Depois desses 2 títulos perdidos, a moral do time realmente caiu muito. E afeta muito, né, Afetou cara? o psicológico. É. O Abel começou a ser contestado, né? A mídia começou a bater nele, realmente chamando de retranqueiro e blá, blá, blá. E aí a gente foi indo, né? Ele procurou também, até porque ele Caímos. botou culpa no vizinho, né? São Paulo. Caímos na Copa do Brasil também, bizonhamente, tendo ganho o primeiro jogo e perdemos pro CRB novamente nos Olha a pênaltis. falta de confiança, né, cara? Rapaz, contou muito a falta de confiança. Depois que passou tudo isso, né, que só sobrou a Libertadores e o Brasileiro, eu acho que o foco do time demorou, mas voltou. E aí o time começou a oscilar, as escalações também, muitos jogadores oscilando também durante a temporada. E aí, aos trancos e barrancos, a gente chegou numas quartas de finais contra o São Paulo, que era franco favorito, nunca tínhamos passado do São Paulo em decisões para Libertadores. Quebramos a mística, né? Detonamos o São Paulo, principalmente o segundo jogo, foi espetacular no Palestra. Lá no Allianz, foi 3-0. Era um antigo Palmeiras. Né? Foi 3-0 que foi 3-0, ficou pouco pro São Paulo ali, pouco. Fomos contra o Atlético Mineiro e ali onde entrou o treinador. Contra o Atlético Mineiro, muitos dizem, rapaz, vai ser muito difícil. E o Abel realmente montou Até uma porque tática... os dois jogaram de forma fechada, né? Os dois times. Fechada. O Cuca Nenhum tava queria veaco. atacar ninguém, Acho que o ninguém Cuca queria tava, atacar acho que o ninguém. Cuca tava veaco. Essa é a dúvida da gente no jogo de hoje, se os caras vão entrar com uma retranca absurda ou não. o né? Palmeiras vem bem montadinho. Você pode ter certeza que o Palmeiras... É porque ele o vem Flamengo estável. ele tem decidido nos últimos 3 jogos, nos 15 primeiros minutos, né? Pressão. É o que a gente espera, que amanhã também o Flamengo dê uma blitz inicial. Passados 20 minutos, se não sair gol... E é claro que o Flamengo está preparado para isso. Primeiro jogo do Palmeiras. Bom, o primeiro jogo do Palmeiras contra o Atlético Mineiro foi no Allianz, foi um jogo onde o Abel declaradamente disse que tinha uma tática. Qual era? Não sofrer gol em casa. Retranqueiro. Ele sabia do Fechou o paredão. Ele disse, a gente vai jogar equilibrado, não iremos pegar gol porque a gente faz gol no segundo jogo. Esse ele deixou bem claro. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês dois. Pra um evento desse aconteceu, o técnico treina a semana como, cara? Assim, o time do Palmeiras, ele já é muito muito talhado a jogar disciplinado, assim. é muito disciplinado. Ele é um time que já tem um sistema defensivo muito consolidado. Ele não tá inventando a roda pra poder montar um esquema tático assim. Mas, Então, eles devem treinar muito esse uma avanço disciplina de... tática Óbvio. espetacular. Ele deve ter pensado a forma como o Atlético Mineiro joga, como joga o Hulk, como joga como os meio campo do Atlético Mineiro chega muito forte, como o Arana é praticamente um ponta e não um lateral. Ele deve ter pensado em tudo isso e ter moldado aquela estrutura tática defensiva boa que ele já tem pra poder... Ele fez uma coisa interessante. O Felipe Melo, ele não tinha jogado contra o São Paulo, porque o São Paulo era um time mais leve. Contra o Atlético, ele sabia que tinha 2 caras pesados ali na entrada da área, que era o Hulk e o Diego Costa. Ele disse, então eu preciso do Felipe Melo bem aqui. Aí ele meteu o Felipe Melo engoliu psicologicamente os E o dois. contra-ataque muito bem montado. E o gol do Palmeiras sai numa jogada assim. Espetacular. O Contra-ataque primeiro muito jogo, o que decidiu o primeiro jogo foi o pênalti que o Hulk perdeu. Ali Então, a história poderia ter sido Ali poderia ser completamente. Era outro tipo de confiança, né? Isso, exatamente. A perca ali, psicologicamente, no jogo você percebe que o Hulk caiu. O Atlético Mineiro sabia que não conquistou um ponto fora de casa. Ele perdeu 2 pontos ali. A entrevista do Cuca pós primeiro O que jogo... ele falou? Que foi? Eu não me lembro, mas a entrevista dele, se olhava no semblante dele, é como de se... Perdeu 2 Puta que pontos. pariu.
Ele tava pra mandar alguém ir pro inferno ali na hora. E no segundo jogo, a tática foi igual. Dá a bola pro Atlético e vamos de contra-ataque. Eu acho que esse foi o grande detalhe desses dois jogos do Atlético Mineiro, né? Os dois técnicos jogam fechados. Ou pelo menos jogaram fechados nessas duas partidas. Rapaz, o Cuca tava doido pra descontar o ano passado. Só que o Cuca não foi ousado. Esse foi o grande detalhe. Tendo o que tem em mãos. Pois é, você tendo o Hulk, Diego Costa, Nath Fernandes, você tinha que ter agredido o time do Palmeiras. E ele não fez. Acho que o Atlético Mineiro cometeu um erro, o Cuca cometeu um erro, que o Flamengo tem que ter atenção e não cometer esse mesmo erro hoje, que é de achar de eu sou naturalmente melhor do que o adversário, e hoje é. Naturalmente a vitória vai vir. E não existe isso naturalmente no futebol. Criou-se a história de que Flamengo e Atlético Mineiro fariam a final da Copa do Brasil. Parecia que os dados já estavam lançados, que isso aconteceria naturalmente. Só existe isso Só no que se vê futebol. pelo Twitter é o seguinte, vocês Não estão existe preparados isso no para as duas maiores finais Cara, dos últimos tempos? Eu acho que final é um negócio meio louco, né? Por exemplo, a gente teve, não é final, mas uma aspas de uma final antecipada, Flamengo e Atlético. O Atlético voando e o Flamengo cheio de problemas. Agora no Pelo Campeonato Brasileiro. Né? Você vê como é meio louco isso. O Flamengo entrou montadinho, pilhado, com vontade de fazer o negócio. Tinha pego uma pancada no meio de semana pro Furacão. Vinha de uma sequência ruim. Mas você viu que é elenco. Mas aí você teve também, e é o grande, pra mim, a grande preocupação é o técnico fechar o time. Porque o Renato fechou o time. O Atlético teve mais posse de bola, teve mais controle de jogo. Mas ele conseguiu gol cedo. A tática dele tem sido essa, isso é Mas óbvio. essa não é a característica do Flamengo. Não era do Flamengo do Jorge Não, Jesus. não é a característica do Flamengo historicamente falando. O Flamengo é o time que tem mais posse de bola em todos os jogos. E a gente não tem visto mais isso, né? Assim, pelo menos no início é bolão, Eu acho assim que o Flamengo, ele é muito... Tudo bem, você tem times que têm características. Por exemplo, você vai pegar historicamente o Corinthians nos últimos 10 anos. Os técnicos que passaram pelo Corinthians eram técnicos mais defensivos. Desde o Mano, 2008. O Grêmio, muito semelhante, com a exceção do Renato Gaúcho mais recente, o Grêmio sempre teve essa característica, Filipão, Mano Menezes. Mas isso vai depender muito do técnico que está no momento. Eu acho que o Flamengo precisa esquecer 2019. 2019, aquele 2019 não vai mais se repetir. O Flamengo pode conquistar tudo, até mundial. Viúva, tá mas chamando de aquele viúva. 2019, o Flamengo tem que parar de se comparar com 2019. Se você tem um elenco, Bom, né, que tem o Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, Michael, Everton Ribeiro, são jogadores extremamente ofensivos. Então não tem condição do Flamengo pensar em mudar o seu estilo de jogo. Não, tem que ser ofensivo. O elenco com o elenco pior. 2010, elenco pior. 2011 tinha só Thiago Neves e Ronaldinho Gaúcho e jogava dessa maneira, atacando o time adversário. porque é característica do Flamengo Eu também. gosto de futebol ofensivo. Eu só acho que às vezes você tem que ser inteligente em saber jogar futebol por demanda. O Renato fez isso na Libertadores no primeiro jogo que ele assumiu, que ele jogou fora. Vou fazer uma comparação agora com a Europa. O Guardiola, se você for ver o Guardiola hoje do City, ele é muito diferente do Guardiola do Barcelona. Ele tinha uma forma de jogar no Barcelona que era praticamente a mesma. Seja qual fosse o adversário, a situação, o campo, ser fora ou em casa, era a mesma. Hoje o City você sente um time mais por demanda. Pragmático. Você sente um time que às vezes é muito ofensivo e às vezes chama o adversário. O Guardiola, ele entendeu que precisava mudar esse chip na cabeça dele. Não tô dizendo que o time tem que ser retranqueiro, não. Mas em algumas situações do jogo, você armar ali uma arapuca, como o Flamengo do Renato Gaúcho fez muitas vezes dando certo, e quando dava certo todo mundo acha lindo, mas quando todo dá mundo merda, acha maravilhoso. Aí quando dá merda, parece que é o pior técnico do mundo, é boleiro, é técnico de vestiário, eu repito. coach. O Renato não é coach. O Renato não é nem tão bom quanto dizem, quando diziam, né, agora não dizem mais, e nem é tão ruim quanto estão dizendo agora. Foi o que fizeram com o Abel. O Abel perdeu pro CRB, era o pior do mundo. Eliminou o Galo. Parabéns, professor, você acha que ele espetacular. quem é melhor, o Renato ou o Abel? Abel. O Abel é mais Taticamente treinador. falando, o Abel. Abel é mais treinador. Emocionalmente falando, o Renato. O Abel, ele é mais O treinador. Abel, pra você ter a noção, no jogo, no clássico agora entre São Paulo e Palmeiras, na hora que São Paulo fez o segundo gol, o Abel foi embora. Saiu do campo. O time faltava 15 minutos pra acabar. Foi birrinha ali. Ele saiu do campo. Não, mas também é meio estrelisminho também. Ô, Kilson Jones, o que é que você acha? Como é que o Flamengo vai armado isso aí? Bom, primeiro 38. é importante dizer pra você o seguinte: eu conversava essa semana com o Milton Neves e o Datena, falando da questão do início da temporada do Flamengo. Por exemplo, nós temos 3 jogadores decisivos que vão para essa final de Libertadores. Que mais sofreram. Ei, só dizer que nem esse Abel não, viu? É outro Abel. Abel Ferreira. Abel Ferreira. Abel Ferreira, pelo amor, é outro Abel. Tem problema não. Procura aí. Não tem problema. Tem problema não.
Tem problema. Bora, é bom que é podcast. Esse Abel também é bom, viu? Não. Bom pra jogar fora, Esse vai. Abel é bom, né? Os caras vão entrar no cara chat foi- agora vão dizer assim: puta que pariu. O cara foi campeão do mundo com o Gabiru, pô. O cara é bom, pô. É. Tem que... Mas vamos lá, fala, Kilson. Bom, eu conversava com o Milton Neves essa semana aí também com o Datena, falando da questão do início da temporada 2021 do Flamengo com relação às lesões. Por exemplo, nós temos 3 jogadores decisivos que mais ficaram fora durante essa temporada. Por exemplo, Rodrigo Caio, Bruno Henrique e Arrascaeta. Arrascaeta vai motivado, jogando no seu país, aquela história toda, mas foram os 3 jogadores que mais ficaram fora durante essa temporada de 2021. Eu acredito mais na entrada do Michael. Pois é, mas acho que é o terceiro. Eu acho que- É o 12º, né? Eu acho que ele não começa jogando, não, Michel. Também não, acho que não. Deve começar o Arrascaeta. Michel deve pintar com certeza com o jogo acontecendo. O grande problema do Renato Gaúcho da virada, quando começou aquelas goleadas, né? Foi justamente a lesão. Euforia. O Renate. Estamos O que é o renatizados. Renate? O que Tô é? renatizado. Ah, entendi. É porque a turma tava achando que o Renato tinha ajeitado o time do Flamengo, tinha voltado a jogar como o Jorge Jesus. O problema do Flamengo foi a lesão do Arrascaeta. Quando o Arrascaeta se lesionou, o Flamengo perdeu seu padrão de jogo. E não tinha um reserva. Todas Não as tem outras um reserva. Todas as Todas outras as funções posições tem, ele não um tem. reserva, mas o Flamengo não tem um jogador para a função do Arrascaeta. O nenhum Renato time do Brasil. insistiu. Não tem, cara. Ele é fora da curva insistiu total, né? bizonhamente em tentar colocar o Andreas como reserva do Arrascaeta. Matou o Andreas, porque o Andreas é volante, jogador que chega de trás. Não é jogador para jogar É a de costa para puta de um defesa. jogador, viu, velho? Então, assim, ele matou o Andreas em vários jogos nessa insistência. O Flamengo não tem um reserva do Arrascaeta. Quem seria o cara mais próximo no Brasil hoje? Não, o que Ele ele fez... utilizou o Vitinho. o Em que algumas ele- partidas até deu O que certo. ele faz em algumas situações, Que como ele não menos tem... sofreu com lesões foi o Vitinho. Ele utiliza ou o Vitinho que jogador ou, ruim não se ou quebra? o Michel para essa função, mudando o time, né? Ele é ruim, pô. Pô, mas o cara vale 1 milhão por mês. É. Agora, assim, uma preocupação que o Kilson citou e que é importante é o Rodrigo Caio. Eu acho que o Rodrigo Caio, por ele ter esse histórico de lesão, Rapaz, tá ele pode batedorzinho que é ser, uma beleza, mas ele né? pode ser um problema para o Flamengo O hoje. Flamengo Ah, descobriu não, o mas Rodrigo vou- Caio de São Paulo, Ei, né? vamos- Tanto é, Vou falar tanto uma- é ei, que ei. o Renato tirou o Gustavo Henrique do jogo contra o Grêmio na última terça-feira. Porque ele tá preparando uma Pois é, possibilidade mas de eu lesão acho. do Rodrigo Caio. Eu posso estar errado, né? Vou falar uma besteira, mas eu ouso dizer que o Flamengo hoje tem, entre titulares e reservas, a melhor zaga do Brasil. Não sei, não. Eu gosto Tem, mais da cara. defesa do Palmeiras. Cara, Gosto mas- mais Não, da mas defesa do assim, se Palmeiras. Mas você, a se zaga você do aumentar... Flamengo- Eu tô preocupado, Eu acho que Tem uma preocupação no jogo de amanhã. Que é? Lateral direita. É porque Marcos o Rocha não tá fora. joga, tá Ah, deve suspenso. ser o Mike, né? A probabilidade que sim. Ah, o Mike não compromete. Quem é que vai estar na prévias esquerda nós do vemos, Flamengo? Mike. É o Bruno Henrique. Eu vi... A preocupação é exatamente essa. Porque o Mike tá voltando de lesão. Porque o Marcos Rocha é um marcador bem melhor Marcos que o Rocha, Mike. Eu vi que finais do Marco Rocha. O Eu Marcos Rocha ele acredito vacila, que mas é daqui a muito bom. pouquinho, na hora que começar aqui a bola rolar, o Felipe Melo será expulso. Eu acredito. Mário, então vamos trazer aqui. Agora vamos puxar Aí ele aqui. leva o Gabriel e o Bruno Henrique junto. Não pode ser expulso, não tem problema nenhum. Aí vocês vão comentar também. Tá de bom tamanho essa troca aí. Mas, rapaz, Vamos partir agora aqui pro Flamengo. O que é que o Flamengo tem? O que é que o Flamengo produziu, Denis, nesse ano de 2021 que traz ele como, vamos lá, um favorito para essa final da Libertadores? É o Flamengo pelo histórico do Jorge Jesus de 2019. Vocês podem cortar que eu vou dar um mijão e volto já, viu? Tá, Tem fica à mesa de vontade. bar, né, velho? Vocês querem cervejinha aí, cara? mais um. Eu vou trazer lá. Nossa, Vou trazer. E verde, viu? Verde, só quer se for verde. Verde. Só quero verde, A né, saída do Jorge Jesus de 2019 prejudicou muito o Flamengo, porque aquela ida do Marcos Braz para a Europa buscar um técnico, buscar o Dome, que não era o mesmo formato, era um jogo posicional. É do Guardiola, né? É. Aí veio todo com... É igual O cachorro cara quando sai varreu a de... casa do Guardiola. Não, varreu a casa Era, do veio com Guardiola. pedigree e tudo, tu viu? Aí você Complicado. vem e traz o Rogério Ceni, que naquele momento era até justificável, porque o Rogério Ceni era o técnico do ano, todo mundo falava do Rogério Ceni. Com um trabalho só. Só que Bobagem. o Rogério Ceni, ele não conseguiu fazer o time do Flamengo jogar, né? E aí ter mantido o Rogério Ceni de uma temporada para outra, porque de uma certa forma a temporada terminou nesse ano de 2021, prejudicou muito o Flamengo. Então você teve ali o Campeonato Carioca para fazer essa avaliação do trabalho do Rogério Ceni para ver se dava liga e não deu. Então o Flamengo foi prejudicado pela a insistência no Rogério Ceni. Ele não contava, assim como o Renato Gaúcho não conta com o apoio da torcida. E isso prejudicou demais o Flamengo, na formação do Flamengo, no desempenho do Flamengo ao longo desse ano de 2021. Então você teve eu acho que o grande problema do Flamengo nesse ano foi técnico. O Flamengo não conseguiu
ter... É óbvio que o nível subiu muito, você tem o Jorge Jesus ali em cima, é muito difícil. E aí você teve o Rogério Ceni, ganhou o Campeonato Carioca, ganhou a Supercopa, mas muito questionado pela torcida. E aí é que é o grande problema, né? Porque você não tinha um jeito de jogar, um formato, e aí ele acabou caindo no Campeonato Brasileiro, o que, na minha opinião, foi tarde. Foi isso que prejudicou o Flamengo nessa temporada de 2021. Essa esperança até a última hora no Brasileiro deixou meio o Renato na dúvida de eu desisto do Brasileiro, eu não desisto do Mas Brasileiro. o Renato já tem um histórico, né? Só que até o jogo de terça-feira, o Flamengo tinha, né, totais condições de ganhar o Brasileiro. Ainda tem, matematicamente ainda tem. Não tem, porque 1%. a diferença de 8 para 5 é muito grande. Né? Então, assim, a manutenção do Rogério Ceni ao longo da temporada 2021, eu acho que foi o grande problema do Flamengo. Tu acha mesmo que se ele perder a Libertadores ele é demitido? Você não pode reclamar. O Palmeiras ajudou vocês terça-feira. Palmeiras Não, mas... Não, foi a única ajuda que Não, ele vai mas- dar. Ei, você acha que o Flamengo Com demite? reserva. A informação de bastidores é o Renato Gaúcho não permanece no Flamengo independente do resultado. Mesmo ganhando? Independente Sabe do que resultado. o Denis Por é o quê? maior demitidor de técnico da imprensa brasileira. Ele tem acertado alguns. O que ele demite de técnico no futebol Ó, brasileiro é brincadeira. inclusive, os torcedores do Flamengo pararam os dirigentes do Flamengo ontem à tarde em Montevidéu e os dirigentes não deixaram claro. O Marcos Braz foi Olha o teu questionado. microfone aí, sobe aí. O Marcos Braz foi questionado pela torcida e ele disse: o departamento de futebol e o departamento médico do Flamengo precisam de mudanças. Então isso Ele passa falou? ele falou diretamente pela saída de Renato Gaúcho. crise. Exclusivo, Kilson Jones. Exclusivo. Adoro crise em véspera de final. Não, Não, mas assim, ó, a crise já está instaurada no Flamengo, mas estão tentando Que estancar. crise, minha gente. Vocês querem que eu mostre pra vocês o que é crise? Eu mostro. A própria- ó, Que é essa? Não, pô, não é depressão não, pô. Não é depressão não, A calma. própria torcida do Os caras estão em Flamengo. crise na final da Libertadores da América, crise é essa, indo pro bicho? Mundial. Aliás, hoje... Olha pra você ter ideia. Hoje a gente força. vai falar também da possibilidade de, se o Flamengo passar, ou o Palmeiras passar, qualquer um dos dois, qual é o nível que eles podem bater de frente com os europeus. Com o Chelsea, no Temos caso. o Chelsea. Não, mas é massa a gente falar sobre Fazer isso. uma análise do Uma Chelsea. análise de... O Emerson Sheik disse que eles vão só pra conhecer o hotel, né? É. O Ah, Palmeiras. mas é o Sheik. O Mas Palmeiras. Shake, você não leva em conta. Shake. Sheik é um personagem. Shake, No Palmeiras nós capetinha. temos Você um não torcedor, vai um levar, jogador rapaz. torcedor do Flamengo, que é o Patrick de Paula. Ah. É torcedor do Flamengo. É um bom jogador. Foi descoberto naquela taça das favelas lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, é torcedor do Flamengo. Tem problema se ele Tem fizer gol pelo vontade Palmeiras. de jogar no Flamengo, já admitiu isso. E o Dudu. São dois jogadores que podem decidir. Vamos falar agora a chegada deles lá em Montevidéu. Qual é o clima de cada? Vamos falar do Palmeiras. O que é que vocês acham do clima da chegada de cada time? Porque é o seguinte, quem começou aquela parada toda? A onda? A onda do O Aeroflá. o Aeroflá, aquele, foi o Flamengo. De 2019. Mas já teve aeroporto antes. Mas ele assou, não. Tivemos aeroporto. Mas foi aeroporto ou foi uma aerovan? Só buscar as imagens pela internet aí, isso aí é coisa de fake. Vamos fazer 2021. Vamos lá. Vamos. Ei, Joe, meu microfone ele tá muito. Não tô entendendo, acho que ele tá muito baixo no meu retorno. O Aerofly chegando, ó. Não, isso aqui é coisa. É, bacana. Chegou, beleza, agora chegou. Surreal, né? É coisa de Flamengo. Aí, ó. Olha lá. Acho que essas Nação, imagens hein? são de 2019. Tem um essa cara de daí. modinha aí no meio. Mas Rapaz, a geração 2019 é de geração lascar, viu? 2019. E detalhe num sábado, pô. Tem que respeitar a Aí nação. também é mais fácil. Quero ver fazer em Ei, segunda-feira aí. professor, vamos lá. Qual o clima do Palmeiras chegando em Montevidéu? Rapaz, o clima é de expectativa. A gente espera muito, a gente tem muita confiança no Abel Ferreira. O cara que a gente deposita uma confiança fenomenal. Pô, mas vocês estão. Eu tô achando que quem vai entrar em campo é ele. Não, não. E ele vai entrar em campo. Eu vou parafrasear o que você está dizendo. Ele vai entrar em Treinador campo. joga. O treinador joga e ganha jogo. É indiscutível. E aí, resultado. O clima, depois do jogo contra o Atlético Mineiro, a derrota para o São Paulo da forma que foi uma derrota que gerou questionamentos, que contestaram demais o Abel, a crítica bobagem. muita pancada, e ele disse, eu tenho um plano, meu planejamento é esse, vocês são loucos, a imprensa só vê jogo a jogo. Jogo sem importância. Num do jogo Palmeiras. sem importância, a questão é por causa da rivalidade, o São Paulo estava próximo da zona de rebaixamento, a torcida com 36 mil O jogador pessoas. não se arrisca tanto? Rapaz... O jogador De tira o pé, verdade. velho. Tira Tira o pé, porra, tira o pé. Tira o pé numa divididazinha. E o Reinaldo, o que é que fez com o Kaiser? Não, ali foi pra matar. Ali foi quase tentativa de homicídio, ele tinha que ser preso. Fosse Felipe Melo, tava preso essa hora. Tava preso. Já tinha sido destruído pela imprensa. E aí, resultado, depois do jogo contra o Atlético Mineiro, com reservas, o time foi muito bem, né? Saiu com espírito de realmente que
Chegamos na segunda final, há muito tempo a gente não fazia isso, foi 99, 2000 que nós fizemos isso e agora a gente faz novamente. E a gente tem uma expectativa muito grande. Hoje eu sinto o time mentalmente melhor, um time muito mais estabilizado, fisicamente muito bem e adaptado às ideias do Abel. E é isso que traz a esperança que a gente possa ganhar o jogo. Montorio, tu de fora, assim, sem ser flamenguista, sem ser palmeirense, mas como analista de esportes, de futebol principalmente, como é que tu vê a chegada do Palmeiras lá? Eu acho que o Palmeiras chega com menos pressão a esse jogo. Eu acho que o time mais pressionado dessa final é o Flamengo. Por tudo isso aqui, o Denis estava comentando um negócio aqui, existe a possibilidade do Renato Gaúcho ser demitido ganhando a Libertadores. Imagina perdendo. Aí você entende um pouco o que é essa pressão. Flamengo e Palmeiras, Atlético Mineiro, esses times, eles sofrem atualmente com a régua que eles subiram. Com o sarrafo que eles subiram. Eles sofrem com as comparações com eles mesmos. É um negócio muito cruel. O Flamengo no ano ganha a Libertadores e ganha o Brasileiro. No ano seguinte, se ele ganhar só um dos campeonatos, parece que é crise. No ano seguinte, se ele não ganhar 5 campeonatos, é crise. Essa comparação com o próprio retrospecto é um negócio muito doido. Então, eu acho que a pressão maior é em cima do Flamengo. O Flamengo começou o ano conquistando o Campeonato Brasileiro, títulos de 2020 ainda, Supercopa e tal. E o restante do ano beliscou ali seu Carioca, que é meio obrigação, e competiu nas outras competições até a reta final. É loucura você achar que mesmo que o Flamengo perca a Libertadores, é um ano catastrófico. Na zoeira, sim, na zoeira vai ser, na resenha, na brincadeira vai ser. Mas um dirigente, um cara que tem a obrigação de analisar o negócio mais friamente, você encarar como fracasso é loucura. E eu acho que essa vantagem que o Palmeiras pode ter nesse jogo de daqui a pouco. Tá menos pressionado. Então, assim, eu acho que o Abel... Vocês já repararam que o Abel fica na beira do campo só assim, ó? Mental, já repararam o gestual do Abel? Como é que ele fala? Quando ele assim, pegou o gol do Atlético Mineiro, ele fez isso pro time. Ele fez só assim, ó. Cabeça. Ele sabe que esse é um jogo pro Palmeiras tentar ganhar na cabeça, na inteligência, de armar uma arapuca, uma ratoeira ali pro Flamengo, do Flamengo sofrer com sua própria pressão. 70%, 80% do estádio vai ser flamenguista daqui a pouco, vai ser com certeza flamenguista. É foda, os caras vão mesmo. E a torcida que apoia é a mesma que cobra. Então o Palmeiras... E uma torcida de qualidade, Montorio. Aí eu acho que é ressalvas. Tem a geração 2019, né? 2019 pra cá brotou flamenguista do chão. Tá? É o sumidouro, tá vindo sumidouro, Não, apareceu assim, brotou do chão, se acordava, flamenguista, tudo quanto é lado. Assim, será que se perder, mantém? E só para um adendo, Montorio, por incrível que pareça, comparando os dois times, o Palmeiras foi aquele que não ganhou um título esse ano. Sim. Caramba, então, na temporada. Velho. O Flamengo ganhou. O Flamengo ganhamos no ano, não na temporada. Referente ano passado. 2021 o Palmeiras não ganhou. Ganhamos no ano. Então, assim, o Flamengo ganhou 2 títulos, mas chega pressionado. Tem sido uma mística do Palmeiras. Campeão 15, aí 15, né? 16, aí nada 17. Campeão 18, nada 19. Quer que eu faça uma comparação campeão 20. simples aqui agora, pra ver como isso não tem tanto peso? Pode fazer. Se o Palmeiras perder a Libertadores, você quer que o Abel saia, seja demitido? De jeito nenhum. Se o Flamengo perder a Libertadores, Não, você quer que o Se Renato ele ganhar. Pergunta se ele Se o ganhar. Renato ganhar, você quer que ele saia? Independente da situação. Entendeu a depressão como é mas como é diferente? investimento, né? De elenco. Né? Eu quero Guardiola. Tá bom, vai vir. Os dois maiores. Olha lá, ó o meu Abel ali. Os dois maiores. Abelizamos. As duas maiores contratações do futebol brasileiro, de astros internacionais, acho que Flamengo E Atlético Mineiro. e depois Palmeiras, Depois Palmeiras. né? Flamengo. É porque nessa temporada o Palmeiras não teve grandes reforços. Acho que nem contratou, Foi né? o Arrascaeta. Chegou o Jorge, lateral esquerdo. Chegou o que era Jorge do- machucado, então teve que se adaptar. Que era jogador do Flamengo. Piquerez pra substituir o Vinha. Piquerez, que- E veio o Dudu do empréstimo ao E do o Raio. Flamengo não. O Flamengo foi no mercado e foi pontual, contratou o Kennedy. E o Atlético foi uma sombra, né? Não, o Atlético... O Atlético foi uma sombra, né? O Flamengo trouxe ali- o Kennedy, Cara, mas trouxe o pior que Andrés Pereira. Atlético, o Hulk, ele tá naquele tipo de jogador de final de campeonato que se ele chutar pra cima, a bola vai. Rapaz, eu tenho um amigo atleticano aqui, que semana passada eu fui dar revisão na escola, ele me encontrou, ele é coordenador na escola, ele disse, rapaz, tá com Mickey. 2 meses, eu ainda não me recuperei daquela semifinal. Eu digo, rapaz, eu imaginava, bicho, eu não falei contigo porque eu sabia que tu ia mandar eu pra algum lugar. Montorio. Mas assim, sendo justo, pra mim, Cara, o Atlético Mineiro é o time de 2021. Eu acho que é o grande time da temporada. Agora, Montorio, o Ronaldo Fenômeno disse que o Gabigol, disse essa semana, que ele não tá entre os melhores camisa 9 Do Flamengo. Ele é reserva pra eles. E né, ainda no time. cravou 3-0 pro Flamengo no Se primeiro você tempo. faz assim, como é que você analisa? Rapaz, eu te dizer, viu, Eu Ronaldo? sou contra comparar a história
de jogador que ainda tá em atividade com jogador que não tá mais em atividade, porque parece que é uma coisa incompleta, né? Mas assim, o Gabigol, é verdade. o Gabigol, ele já colocou o nome dele na história dos grandes novos do Flamengo. Sem assim, sombra tal. de dúvida. Se você for pra prestar atenção em técnica por técnica assim mesmo, os grandes novos que o Flamengo teve, Nunes, que era um trombador, gente. Eu tenho 43 Ele era o anos. Hernani. Eu Eu acho peguei ele o final é o do Hernani Hernani melhorado. Eu É acho ele melhor do que o trombador. David, eu acho. Então, assim, o Flamengo. Putz. Quem é o 9 que foi melhor do Flamengo? Pra mim, só o Adriano. Melhor do que o Gabigol, Não, o só o Adriano Adriano. era fora da curva total. Não, Só o Adriano. Melhor do que o Gabigol, o que eu vi, só o Adriano. tecnicamente falando, né? Porque você tem que levar em consideração o brocador. Olha o Nunes aí na O tela. brocador pela quantidade de gols que ele Não, fez naquele para, ano de Denis. 2013. Eu tô não. falando Não, tecnicamente. pô. tecnicamente falando. Só pra fazer uma adenda aí pela pergunta do Kilson. Vai botar o Albina também, tu? Quem, Não, pe- não. quem pegou A com o Gabigol foi o O Guerreiro. Rapaz, É, o Guerreiro pegou a O Guerreiro pega até com o Rodrigo, Ele, zagueiro do Vasco. ele, pegava. ele foi comparado com o Gabigol, né? E pela idade, o Gabigol é um menino de 25 anos e ele já vai para o final de carreira e o Gabigol fez mais gol do que ele. Ele começou só dizendo assim, eu já fiz gol na Europa. Eu acho que o melhor. Ô, moça. Esse é o calcanhar de Aquiles do Gabigol. Ô, O moça. Gabigol começa a dizer muita coisa, aí o cara, mas eu fiz gol na Europa. Mas eu acho que hoje o melhor camisa 9 é ele, velho. O pessoal fica dizendo que até o Não é. Alisson, do goleiro do no Liverpool, tem mais gol Brasil do que é o difícil Gabigol. isso ter um cara Eu gosto, como ele é eu muito gosto. oportunista. Eu acho que, por ironia, o outro 9 brasileiro, que pra mim tá na altura dele, se tivesse em outro time seria titular, é o Pedro. Eu acho o Pedro, pro Flamengo ter o Pedro... Já conversamos com a titia Leila. Não, pro Flamengo ter o Pedro é um luxo. Pro Pedro tá no Flamengo é um mau É um negócio. desperdício, E eu já desperdício. disse isso várias vezes. É um péssimo negócio pro Pedro Ele é tá muito no Flamengo. foda. O Pedro Porque vai qualquer ser o outro 9 da time- seleção. Ele era pra ser o 9 da É, seleção. Montorio, mas aí você tem Ele que é- levar em consideração o grupo. Eu acho que o Flamengo, né, você tendo ali aquele meio de campo para abastecer o Pedro, é muito fácil. Eu acho que aí, por O exemplo... Pedro é bom porque ele é bom mesmo. Não, mas no Fluminense mas ele eu já não tô- fazia não, diferença. não, Vamos voltar pra Libertadores. Mas eu pô, não tô vamos voltar, questionando vamos a qualidade O do Palmeiras Pedro. chega como favorito por ser o atual Deixa campeão da de Libertadores. Miguel. Aí o Negão já mudou a história. Vamos fazer o mudou- seguinte, mudou vamos a começar conversa. com a escalação. Vamos começar com a escalação pro jogo daqui a pouco. Vamos começar com a escalação do Palmeiras. Vamos lá, quem é? Vai ser a Pururuca ou não? Já. Alô, Texano. Cuidado pra não engasgar. Você quer o quê? Você quer a Pururuca, quer Pururuca, um cozidinho? pouquinho de farofa. Um farofa, uma né? coisinha O que tu boa. acha, professor? Vou levar uma água porque ele vai se engasgar bem com essa farofa. É nessa farofa aí. Cadê a escalação? Vamos lá, cadê a escalação? A escalação do Palmeiras. Número 1, o Everton. Não tem o que decidir. Tem aí? Não tem. Tela cheia, vamos lá, coloca na tela, tá aqui, ó. Pode Coloca colocar na a tela tela. cheia, ó. Pode colocar. E tela cheia também para quem tá assistindo, os nossos inscritos e telespectadores, né? Show. Vem Everton. Olha aí, ó. É um goleirão. Aí tem uma dúvida aí depois. Montoria, por favor. O Everton é incontestável, o titular aí. Aí a gente tem uma dúvida, professor. Sim. O Gabriel Menino fez um jogo bacana no meio de semana. Mas vinha de vários jogos ruins. Eu acho que ele começa contestados. com o Mike. Não, ele começa com o Mike Acho que até ele porque é o começa cara com o Mike. original da Até o Mike que vai. Pensando Pro no Mike. Bruno Henrique ali nas costas, pode ser que ele comece realmente com o Mike. Vai lá, Luan. O Luan, ele é um jogador que oscilou muito desse Oscilou Palmeiras muito, recente. mas vem jogando bem. Vem bem e vem do lado do, pra mim, que é um Pode jogador... deixar, pode deixar. A Que é, pra torcida- mim é o Mas grande só fazer zagueiro um- em atividade no Brasil nesses Põe de últimos novo aí, 2 vai. anos aí. O A Gustavo torcida do Gomes. Palmeiras tem muito pé atrás do Luan, porque Ele nos oscilou últimos muito. jogos, em jogos novamente decisivos, ele aí, tem coloca, falhado. Coloca, Palmeiras gente. Mas eu confio no Luan, confio no Vai Luan. lá, Luan. Depois vem... Piquerez, bom jogador, boa Piquerez- contratação. Piquerez- Vamos lá, chegou- vamos lá. Então vamos lá. Luan, Gustavo Gomes. Aí não tem o que discutir. Piquerez substituindo o Vinho, um cara que era sensacional, infelizmente foi embora, veio o Piquerez. Mas Qual bom foi, jogador. professor? Inicialmente foi mediano, mas melhorou muito Melhorou, as suas eu gostei. apresentações. E aí vem um cara que vai ser importante, cara. Que se tiver juízo, né? Por mais que ele seja contestado, Tu acha que ele é fundamental nesse jogo? mas ele é fundamental nesse jogo pra nós. Eu acho que a função dele ali na cabeça da área vai ser Ele é um muito líder. Vai importante. ser expulso. E é um cara que pode secar. Eu já tô acostumado com os antes. Professor, só Bruno trazendo a Henrique, Bruno Henrique informação. botar na frente, ele não pega. Só trazer a informação com relação ao Felipe Melo. Aí ele sente a coxa. ele deve fazer os últimos jogos com a camisa do Palmeiras. Ele provavelmente O Tá Inter. acabando o contrato. vai pro Internacional. O Inter jogou 2 Vai anos de pro contrato Internacional. pra ele. 2 anos de contrato. Pra ir pra lá. 650 Vai mil ser reais, expulso pelo que eu vi. metade. Já tá do ladinho ali, só atravessar o Rio da Prata já tá no Rio Grande do é, Sul. pode ser Só uma mais o coisa. Zé Rafael aí, hein? Pode ser um fator que ele entre com a cabeça já. Nada, não. Prejudicada. Eu acho que Não, não, acho para, que não. Denis, Acho que que é não. isso? Não, eu Peraí, acho- Denis, peraí, pô. Eu acho que 650 pila. 650
R$1.000, 2 anos de contrato. Foi o que o Inter ofereceu. Cabeça prejudicada, final de contrato. Não, Quando é criança, pô. começou a jogar É bola. final de não. Libertadores. Não, isso aí ele, não tá, leva, não. ele praticamente é o último jogo dele com a camisa Relaxa do que Palmeiras. O Denis é assim, é que vocês não são É acostumados isso. ainda. Forçação de barra da Vamos lá, cadê? Vamos continuar Foi aqui demais, com a... foi A Vamos lá. escalação do Palmeiras aí. Cadê a escalação? Cadê o Vamos- Palmeiras? Paramos no Felipe Melo. Paramos no Felipe Melo. Coloca aqui pra gente. Depois do Felipe Melo Tem vem a outra dúvida. dúvida, tem outra Tem a dúvida. dúvida exatamente pela questão. Só que Zé Rafael Danilo. Eu viria de Eu Danilo. também preferi o Danilo Porque pela vai ficar questão. pesado, vai ficar Porque senão fica muito pesado. O meio de Felipe campo muito Melo pesado. O e- Danilo, ele articula bem, é um menino. Mais leve. Mais leve. Eu vou fazer uma pergunta depois aqui, aí a mesma coisa vocês vão fazer com a Até gente. porque o Zé Rafael pode fazer a mesma função E do aí- Felipe Melo, eles podem. Termina a escalação. E termina. aí depois, Danilo. professor, tem a melhor dupla de meias do futebol brasileiro. Scarpa e Veiga. Esses dois Scarpa caras, se e amanhã Veiga. acertarem, o Melhor Flamengo dupla tem de problema. meias. É. Se esses dois caras acertarem amanhã, o Veiga tá jogando Então, o fino da Scarpa e bola. Veiga. Dudu e Rony, correto? Dudu e Rony. Agora vamos fazer inverso. Sim. Vamos voltar, vamos fazer defensivo. Cada um pega quem aí? Do Flamengo. Ah, eu não acho que vai ter rolar muito essa parada de cada um pega aqui, não. Eu acho que Eu acho que o Abel vai fazer, Vai ser setorizado? vai fazer pro setor zona. marcar por Vamos zona fazer uma mesmo, né? escalação. Então vamos lá, de 3 em 3 aí. Quem pega quem? Eu acho que o Felipe Melo ele vai ficar tipo um para-brisa ali. Vai ficar de um lado e do outro. É, vai ficar O que- vendo. o que é que é a preocupação do Palmeiras? A preocupação do Palmeiras é o lado lado esquerdo do do Flamengo. Bruno Henrique. É, o lado Henrique. esquerdo do Flamengo. E o Então- Michel entra por lá também, né? Também É, entra por e lá. aí- por Se isso. ele é ficar onde com ele o para-brisa, pode vir. ele vai pegar uma chuveirada. Ele vai ficar. É pra isso que serve o para-brisa, pra espantar a chuva. E limpar tudo. Ó, o meio-campo do Palmeiras, eu acho que dá conta. Rascaeta não tá com muito ritmo ainda. E é por Eu isso acho que o que o Danilo é meio-campo do importante. Palmeiras. Peraí. Meio-campo do Palmeiras vai dar Mas conta. a Arrascaeta, ele Não, tá a ritmo, é Arrascaeta fora da Não, curva. é fora da ele curva, mas o Montevidéu físico tem não. que respeitar. Mas um físico desse, numa final dessa conta vai ser. Eu acho que E o por isso diferencial do é- Danilo, eu acho melhor. Por isso do Danilo. Professor, eu tô enganado, mas o Zé Rafael foi expulso no último jogo entre Palmeiras e Flamengo, não? Eu acho que ele foi expulso. Não lembro, não. Dá uma O último checada jogo aí. foi o vai no 3x1 Google. no Aliança, Google, não foi? Eu acho que ele foi expulso no Atenção, último jogo Tiane. contra o Flamengo. E justamente pela questão de problema disciplinar dentro de campo. Ele não não, foi não tô por- me recordando se Eu ele acho foi que ele expulso. tenho quase certeza que Como ele foi salgadinho, expulso. professor. Como uma bomba. Como o kibe aí. Bomba é o que o goleiro do Flamengo vai ter que segurar amanhã. É um salgadinho de porco, não. Se quiser, a gente manda buscar. Na hora Mas que ó, aí tem um ponto negativo do time do Palmeiras. Eu acho que o Dudu, por ele estar em baixa, pode ser um problema. É, mas tem O Rony, Tome aí, meu filho. o Rony, a torcida do Palmeiras não compra o Rony de jeito nenhum. Não, O ataque do Flamengo é muito superior ao ataque do Palmeiras. É, o Dudu, ele vem numa evolução. Ele chegou mal fisicamente, obviamente, veio de um ano Mas é decisivo. onde você Então, chega. vamos lá. Mas vamos lá, São Paulo, o cara comeu a bola no segundo jogo. Atlético Mineiro, o cara foi lá e classificou jogador a de gente. jogo grande, Ou jogador seja, de jogo chamou grande. jogo grande. É jogador Ele de calou o Maracanã em 2018, pô. Ele fez o gol. É jogador de jogo grande, E pô. fugiu em 2019, né? Aí a mulher dele que É bateu time nele, grande. pô, aí lascou daquele jeito não se também. meter nessas coisas, Não se não é do meter cara. nessas coisas, não, que é Ok, confusão. tudo bem. Aí- Agora vamos para a escalação do maior e melhor. Ai, peraí. Vou me ausentar agora nesse momento agora que. Flamengo! Vamos para a Aê. escalação do maior e melhor do mundo. Flamengo. Como é que isso? Flamengo, uma devoção. Bora comer, pessoal. Hora de comer. Agora de comer, hora de comer, agora de comer. Para você que é nosso inscrito, fica à Ô, vontade. traz o torresmo aí. Comenta aqui embaixo. Porque O torresmo. Liga bem e pede um pouquinho assado para nós. É verdade. Pede aí. É verdade. Vamos lá, é verdade. escalação do Mengão. Denis Constantino. Denis Constantino vai explicar passo a passo. Porque nós vamos com força total. O Renato Gaúcho preparou a equipe para esse jogo, né? De antemão, né? Cara, como o Felipe não, o Davi Luiz encaixou no time, cara. Era até esperado, Devagar. Ei. Davi Luiz jogou pouco até agora, jogou pouco jogo. 7x1. Eu pra ele. conheço o Davi Luiz. Tá dizendo que vai pipocar? Eu conheço o Davi Porra, Luiz. para aqui. É cedo pra elogiar o Davi Luiz. Calma. Vão por mim. Bora Vamos lá. Denis Constantino. viu? Diego Alves foi o nome da Supercopa contra a equipe do Palmeiras, porque defendeu 2 pênaltis do time do Palmeiras. Eu acho que não tem problema a equipe do Flamengo, acho que entra com confiança, é um ponto de confiança para o time do Flamengo. Aí vem um problema. Isla. Eu não botaria o Isla. Maurício Isla. Eu botaria Porque Mateuzinho. Ele é ofensivo. Léo Moura. O Léo Moura disse, se o momento é do Mateuzinho, não é do Isla. E é o Rodinei E, tá ele- jogando e mais ainda, ele veio lesionado.
Né? Ele foi para o jogo das eliminatórias da Copa e voltou lesionado. Então pode ser um marca problema mal. para a equipe do Flamengo, né? Na frente ele vai bem, mas... Ele já foi expulso alguns momentos Pessoal, por bora conta botar o do Rony problema ali do lado dele, de... Eu colocaria o Dudu. Não, eu colocaria o Dudu. Acho que a torcida do Flamengo agradeceria se colocasse o Rony nas costas ali do Maurício Isla. Bom, vamos lá. Mas cadê? Vamos me dar a imagem aqui. Deixa aqui quietinha a imagem. Felipe Luiz, eu acho Quero que tranquilidade, eu acho que o maior problema do Felipe Luiz pode ser o cansaço no segundo tempo, porque vai ser um jogo muito intenso. Mas é um jogador que quebra as linhas do time. Inteligente. É um jogador que, assim como o Davi Luiz, vai quebrar as linhas do time do Palmeiras. É burocrático, mas jogador inteligente. É um jogador tático. Ele é que nem Sansão, a força tá no cabelo. Davi Luiz encaixou muito bem no time do Flamengo. Eu acho que ele, pelo nível do futebol brasileiro, ele tá muito acima. Ao Lúpidio. Devagar. O Montorio tem esse problema aí com o Davi Luiz, mas eu acho que ele tá muito acima do futebol brasileiro. Quem tem problema é quem tava assistindo aquele jogo 7x1. Não, mas bem, aí, Montorio, muito bem. Olha, você tá indo na cadeira muito mais pra lá, Muito que bem. tá perdendo as aqui partidas do Davi Luiz, pelo menos agora com o Flamengo, a gente percebeu que ele, taticamente, assim como o Felipe Luiz, ele joga muito. Né? Se Pelo entendeu. menos jogou muito. Você não acha que foi pouco até agora? Essa provinha que vocês tiveram de Davi Luiz foi muito pouca que vocês tiveram até agora? Não, eu não acho. Eu acho. Até porque talvez tenham faltado grandes jogos em sequência pra gente ver realmente. O Davi Luiz. Não, o Flamengo não tomou gol com o Davi Luiz no jogo X, no jogo. Vocês não acham que Jogou falta uma 5 sequência jogos? maior com o Davi Luiz? Não, mas ele tá jogando Eu muito. acho que só acho que é falta precoce. sequência. É precoce. Mas por incrível que pareça, apesar do tempo que ele tava parado, ele voltou bem. Ele voltou bem a jogar bola. Rodrigo Caio, pra mim, o problema pode ser lesão. Né? Ele pode se lesionar bichado. nesse Durante o jogo. jogo, Tá né? bichado. Porra, o cara tá bichado, Tá velho. bichado, tá bichado. Tu Rodrigo- acha? O Flamengo descobriu o Rodrigo Caio de São Paulo. Rodrigo Caio de São Paulo, ele não conseguia ter sequência. De vidro, é? É, de vidro. Ele Pô, é um teve puta uma do zagueiro, sequência né, muito cara? boa no Flamengo em 2019, sem machucar, e aquilo ali foi exceção na carreira dele. Mas É um tinha um homem cara, de Flamengo tá vidro. descobrindo mas o tinha um Rodrigo Caio cara de que São Paulo. corria por ele. O Marek, pra mim, é muito mais jogador que o Davi Luiz. Hoje tu qual é o melhor zagueiro fora ele lá? Tu acha que é o substituto ideal pra ele? Não, eu acho que o O Flamengo... melhor é o que não vai jogar, pô. Eu fiquei revoltado. Não, Quando o eu acho Gustavo que Henrique foi Gustavo expulso. Henrique, né? Eu acho que o grande problema é se acontecer alguma coisa com o Rodrigo Caio, o Gustavo Henrique é natural. O Léo Pereira tá fora, né, desse Poxa. jogo. Por ele ter sido expulso. Pô, como é? Léo Pereira, na hora que eu vi ele expulso. O Léo Pereira seria um ponto positivo para o time do Palmeiras, né? Mas vamos lá. O William Arão, pra mim, é um jogador que Esse consegue é o cara, fazer hein? a marcação. Andreas Pereira vai jogar na posição dele. mas Vai aqui- ser um ponto muito positivo para o time do positivo pro Flamengo. Flamengo. Melhorou muito. O Arrascaeta, eu acho que ele, apesar dele tá voltando, eu acho que ele vai fazer o diferencial, porque ele precisa só pensar no jogo. Pensar em ali abastecer o Bruno Henrique, abastecer o Aí tem o Rascaeta ou Gabigol. Michel. Acho que o Michel não entra, só segundo tempo. Segundo certeza. tempo. Não, quando tiver 3x0, o Michel entra. Pra quem? Palmeiras. O Michel entra. Você tá de sacanagem, né? Everton Ribeiro também, eu acho que Faz uma temporada ruim. essa não, todo. trinca, não, mas essa trinca aí do ele é- Flamengo, envolvendo Ah, é Everton ruim. Ribeiro, Mas da Liga. Bruno Henrique e Gabigol, Grandes jogos da Liga. eu acho que esses três vão ser os diferenciais para o Flamengo nessa partida de E o hoje. Bruno Henrique tá com uma lesãozinha. Tá não, Não, tá não, bem, não. ele tá bem. não. Ele Ali sentiu no jogo lá contra o. Ele tá jogar praga não, professor, ele tá bem. Não, pô, mas E aí, não custa nada. e aí se a gente Joga hoje, praga aqui no Nordeste que você tá falando, Hoje- é tocar fogo no cara. e aí Hoje à noite só abre dá. só abre um parêntese. Se você trocar alguns jogadores, o Arrascaeta entra Michael. Se você tirar Gabigol, entra Pedro. Então Pois o é, Flamengo o tem um banco é também muito muito Só não forte. tem. Pô, a Arrascaeta tem que mudar a forma de jogar e botar Sim, o Michel, mas, né? mas tem banco, porra. Ah. E aí, o Palmeiras, qual é o banco? Rapaz, hoje a gente tem 2 meninos que a gente pode não, apostar. falando em banco, não em dupla. Não, 2 meninos. O nosso banco que a gente pode apostar. A nossa do meio pra trás, a gente tem segurança. A questão mais é a nossa parte ofensiva. Por exemplo, a gente não tem um atacante. O Luiz Adriano desaprendeu a jogar em 2021. Mas pode ser uma opção no segundo tempo. Mas eu acho que ele não vai colocar, não vou Eu acho mentir. que ele entra amanhã. Eu acho que ele não entra. Eu Daqui acho que a ele coloca o doido do Davidson, mas não coloca o Luiz Adriano. Porque o Luiz Adriano, eu não sei o que aconteceu com ele depois da separação dele. Não vou entrar em questões assim, né? Sei o que foi que aconteceu. Ele trocou. Não era só o Dudu, não, esse Trocou negócio. uma russa por uma corintiana Palmeiras e tem deu. um negócio- o Palmeiras tem esse negócio lá, confusão. Ele trocou uma russa por uma corintiana. Digo, tá aí o erro. Aí o homem caiu, o homem degringolou. Meu Deus, o homem não consegue dar um chute. Meu filho de 7 anos tá chutando mais forte que ele. O homem se acabou. E a gente tem 2 meninos, um que foi decisivo contra o Atlético, que é o Gabriel Veron, tá? Que também é igual o Rodrigo Caio, de vidro também, tomara que ele consiga jogar, e o Wesley. Esse é o cara que a gente Bom. pode apostar. O Rony tá mal. Vamos Bota meter o o Wesley. Wesley. Porque ele vai dar velocidade para o time do E Palmeiras. ele é um no segundo pouco mais tempo, né? inteligente. O E Rony ele é bom só- de classe. É o Rony joga grande. Rony é assim, ou ele corre ou ele pensa.
É o Euler. É o novo Euler. Falando em time agora, vamos falar dos jogos. Como é que é, tipo, a rotina? Como é que é a rotina desses dois times, assim, no dia de uma final como Libertadores? Eu tenho muito essa curiosidade, como é que é a rotina, por exemplo. Porque quem vive mais o Palmeiras, né? Você vive mais, a gente vive mais Flamengo. Marquinhos fica mais... Eu tô vivendo a dor de cotovelo. Dor de cotovelo. Como é que é, cara, a rotina, por exemplo, do Palmeiras nos últimos campeonatos que você assistiu? Como é que funciona? Ontem eu estava assistindo um programa de televisão e o Zinho tava fazendo um comentário exatamente esse que você tá questionando aí, Adson. É porque ele jogou no Palmeiras, foi revelado pelo Flamengo. Foi ídolo nos dois. Revelado pelo Flamengo, foi campeão pelo Flamengo e tudo. Depois, no Palmeiras Parmalat. Isso, depois na Parmalat jogou. Havaí, né? Sei, aqui, meu Deus do céu, Ave Maria. Vamos deixar pra lá. Aí o que acontece? Chegou, foi campeão Copa do Brasil, foi campeão Libertadores, campeão do mundo, ou seja, um cara que de título ele sabe pouco, né? E ele tava falando exatamente isso, que o dia do jogo define. O dia do jogo. Tipo? Ele falou, olha, se a gente olhar os dois times, foi palavras dele. Hoje o Palmeiras chega muito mais equilibrado na final do que o Flamengo. Exatamente pelo que o Denis falou. Pela pressão da torcida sobre a diretoria, sobre a pressão da torcida sobre o Com menos pressão. Exato. Né? A pressão da torcida com o treinador, né, que tá com ele até o pescoço. Jogadores que a torcida ainda não confia, mas fisicamente estão um pouco abaixo, certo? E foi o que ele disse, o dia do jogo, a hora que você levanta, o que você comeu, o que a estabilidade. Ele eu espero que lá no hotel, a galera do hotel possa oferecer para vocês uma feijoada. Uma feijoada. Não, com torresmo, foi tudo para lá. Aqui levou tudo, para não ter esse problema. E aí ele disse que o dia do jogo, a forma que você acorda... por exemplo, teve uma entrevista do Gagliotti, o Gagliotti estava com serenidade falando. Mas, por exemplo, menos torcedores influenciou ou não? Cara, a gente passou por um período de pandemia onde não tinha torcedor de jeito nenhum. Não, mas é Libertadores, pô, final de Libertadores. A gente pegou um Mineirão com quase 70 mil pessoas e fizemos todo mundo chorar lá dentro. Então eu não tô indo muito. Amanhã a proporção vai ser 65-35. É mais ou menos isso. Eu vejo. É mais ou menos isso. Deixa o Marquinhos terminar. Marquinhos, como é que tu vê de out assim? Do dia do jogo? No dia do jogo, como é que tu vê? Jogo, assim, cobrindo, assim, acompanhando tudo. É muito decisivo mesmo? Assim, a gente tá com dois times que são bem experientes, né? A gente tem dois times, jogadores acostumados com decisão. Quais desses dois times estão mais acostumados, você acha? São os últimos dois campeões de Libertadores. E tem muitos remanescentes desses títulos, assim, tal. Então, se você for ver, eu acho que vai muito pelas lideranças. Eu acho que essa é a hora. Jogo como esse é jogo pra quem é referência do time tomar pra si a história. É jogo por um Bruno Henrique, um Gabigol, um Rodrigo Caio, um Diego. Assim, jogadores que participaram dos últimos feitos, chamarem pra si e acalmarem a turma mais nova, a turma que chegou depois. O mesmo vale pro Palmeiras também. É jogo para um Dudu, um Gustavo Gomes, um Everton, chamarem para si e acalmarem os mais jovens também. Eu acho que quem fizer isso de uma forma mais tranquila, quem conseguir aplicar em campo aquilo que preparou, porque preparar no treino é fácil, né? Vou me preparar, o Flamengo vai vir assim, eu vou fazer assim, vou fazer... Agora eu vou falar... Agora, executar que tem que ter o Zinho até falou... Agora tem um negócio que eu acho que tem uma diferença grande, que muita gente critica, mas é uma vantagem, acredito eu, que seja do Flamengo. Ter ali um boleiro como técnico. Será? Que é o Renato. Olha, né, eu acho. Será? Nesse momento eu acho. O Yeltsin colocou um ponto muito importante, porque, primeiro, eu acho que o Abel ele não é um coach nos bastidores, como é o caso do Renato. Mas eu acho que ele é um cara bem cerebral. Eu acho que se o Renato Gaúcho quebrar a tática do Abel, o Abel não vai ter poder de reação. Eu acho que o elenco do Palmeiras, se o Renato descobrir a forma que o Palmeiras vai jogar... Mas eu acho que taticamente o Flamengo quebra... Tu tá falando taticamente, não psicologicamente, né? E psicologicamente... Psicologicamente que eu não concordo, não. Eu acho que o time do Abel é muito na mão do treinador, é muito entendedor da proposta do... Mas está falando, não é só na mão do treinador, ele tem uma equipe que ele... Não, assim, o que é que eu tô querendo dizer? O Atlético Mineiro fez 1-0 no Palmeiras e a gente lembrou o gestual do Abel quando ele fez... O Abel é mais cerebral, quando ele fez assim, quando ele fez... Então, assim, é um time que tá tão na mão do treinador que o time entende bem o que ele quer e não se desespera. O Palmeiras é um time que não se desespera. O Renato, se fosse há 2-3 meses, eu diria que o psicológico do Flamengo é muito mais forte. Mas hoje eu já não sinto mais tanto. Eu discordo. Já há uma contestação ao Renato que fragiliza um pouco esse comando. Se você acompanhar... Eu acompanho, por exemplo... Só um parêntese aqui,
Jogo do Bragantino. Palmeiras perdeu dentro de casa 4-0. O Abel perdeu o rumo. Ele não sabia Era um momento muito ruim taticamente do time. Ali. como ele iria Mas resolver perdeu, o problema. Então, assim, eu acho que o Renato Gaúcho, aí eu posso até fazer um comparativo com o Jorge Jesus 2019. Eu acho que o Jorge Jesus, ele desempenha o resultado, ele é ótimo. Mas o Renato Gaúcho, ele tem um fator que faz com que ele seja o técnico que é hoje. É esse fator emocional. Eu acho que ele vai mexer com o brilho dos jogadores do Flamengo, que pode ser o diferencial, já que ele não treina o time, quem treina é o Alexandre Mendes. Não. Não, outra injustiça. É, outra justiça. injustiça. Outra Mas o injustiça. Abel também nos bastidores, ele é bom O disso. Renato é muito bom. com Se o os Flamengo jogadores. fizer 1-0, o Palmeiras tá bem enrascado. Eu não acho que é por causa do Renato Couto, não. Eu acho que é o time do Flamengo, quando ele faz 1-0, ele vira aquela avalanche. Ele quer trucidar o se adversário. o Flamengo fizer o primeiro do É, Palmeiras, isso já que eu tô era. dizendo. E Os o primeiros contra-ataque, 20 minutos a mais vão ser o importantes. contra-ataque do Flamengo é muito letal. O time ele ganha uma intensidade assustadora quando ele sai na frente no começo do Mas jogo. o segundo tempo também ele dá uma morgada, Então, velho. assim, se o Flamengo sair na frente, o Palmeiras tá numa enrascada, não é por causa do Renato Couto. Eu acho que é porque o Flamengo tem um elenco que é muito maduro, que é muito dono de si desse tipo de situação. professor, você Monteiro, acha que- eu acho que Fala. a pressão dá mais voz hoje, aqui do- a pressão hoje, né, que tá hoje em Montevidéu, que tá hoje no Uruguai, para esse resultado a favor do Flamengo, eu acho que pede o Renato Gaúcho, pede esse posicionamento do Renato Gaúcho e que vai fazer diferente. A gente tá super valorizando isso aí, eu acho. Não, mas aí se você comparar, ó, a gente falou bem que qual é o time que tá mais O pressionado? Renato não é o tão Flamengo. ruim taticamente como vocês dizem e não é tão excepcional psicologicamente como vocês Monteiro, acham. você Eu acho que não é acha nenhuma das que coisas. tá chegando a hora do jogo, tá chegando a hora. Tá chegando. Você acha já, que já, abra a cerveja logo aí. Você pra acha brindar, que né? o Renato Gaúcho, o coach, chega a ligar para um técnico experiente, por exemplo? Que é chega a isso, ligar pro rapaz, que Jorge é Jesus? isso? Não. Ô, Jorge Jesus, o que o como é que ganha esse negócio aqui? Talvez, olha, ele poderia ligar para qualquer outro técnico brasileiro, menos pro Jorge Jesus. Ele tem ranço. Ele tem, Não, ele tem ali- birra. ali- Aquele 5-1 5? Dói até hoje. dói até hoje, porque até outro dia, na crise de Renato Gaúcho com a torcida do Flamengo, a torcida gritou o nome do Mister no estádio. Quer xingar? Eu Quer, acho- quer sacanear o Jorge Jesus, o Renato Gaúcho? O pessoal pensava que era falar da Carol Portalupe. Não, de boa falar da Carol Portalupe. Não pode falar do Jorge Jesus. Ele inclusive pediu pra sair do time do Flamengo, né? Por causa a disso. diretoria que decidiu manter o Renato. Ele pediu nos bastidores pra Por sair. conta da história da comparação. Por conta dos maus comparação com resultados, eles é foda, por né, conta bicho? dessas Comparação com comparações. Se fosse a Mancha Verde, amanhã começava logo o jogo. Jorge Jesus. É pra desequilibrar cara, logo o mas- treinador ali. Mas fala a verdade, vocês acham que, por exemplo, a torcida vai jogar com o Renato até que tempo do jogo? Eu acho que o Flamengo vai apoiar muito no primeiro tempo. Eles fizeram isso no Rio de Janeiro. Mas né? eu, No eu último acho jogo que do eu acho que Flamengo isso contra amanhã o não vai ser Corinthians. levado muito em conta, não. Essa é a pergunta, Eu né? acho porque é um isso não vai jogo ser- só, né, É um bicho? jogo só, é um jogo decisivo. Eu acho que. Ei, vamos combinar. A não ser que dê muito errado pro Flamengo. Mas vamos combinar. Não. A turma vai começar a beber. Não, começaram quinta-feira, quem já chegou. Véi, esses caras vão. A torcida vai Virote. chegar no jogo de birote. Pô, o ano caras tão passado, mamados o no ano avião, passado eu só. Ué, O ano passado, na hora do gol do Palmeiras, eu só soube que era gol porque me empurraram, pô. o cara tá de Tu virote, imagina ele nem quem lembra. tá lá, pô. Tu imagina quem tá lá. Que é um clima, né, Marquinhos? O Marquinhos não vai muito por causa do Vasco, mas. Mas eu imagino, tem imaginação. Mas Então, eu acho que com relação à torcida, eu acho que a torcida vai apoiar, como fez no Rio de Janeiro contra o Corinthians. Eu acho que o Flamengo vai Apoio ter até o final. esse apoio até o final. É. Agora sim, se sair de lá com o resultado negativo, a diretoria vai ter que vir a público e demitir o Renato. Acho que de pra cara tentar vai ser amenizar demitido, a crise. Eu acho Se que perder acho que Libertadores, fica ele é logo demitido no Uruguai. vestiário. Acho que ele fica no Uruguai se ele perder. Fica. Fica logo Sem no Uruguai, passagem. tira logo férias ali, sem passagem. Agora, se ganhar, eu acho loucura demitir. Então vamos discutir primeiro tempo. Como é que vocês acham que cada um entra no primeiro tempo, começando pelo Palmeiras? Os primeiros 20 minutos eu acho que vão decidir boa parte do jogo. Eu acho que o Flamengo, como é característica do Flamengo, vai pressionar o início do jogo, né, tentando de todas as formas fazer 1-0 para que incendeie mesmo a questão. Se o Palmeiras tiver equilíbrio, conseguir segurar os primeiros 20 minutos, eu acho que arrefece um pouco aquele ímpeto e aí o jogo muda um pouco. E eu eu acho tô- que e só- os 20 primeiros minutos vão ser muito E aí, importantes para Denis? E isso. só fazer uma ao Renato Gaúcho, o Jorge Jesus, em entrevista recente, falou que ensinou. Ele não disse com essas palavras, né? Mas ele quis dizer que ensinou o jogador
o jogador brasileiro é jogar sem a bola, que é aquela marcação alta em que Bobagem. você Bobagem. atrapalha o jogador adversário. Isso é bobagem? Dele ter dito que ele ensinou esse tipo de coisa é bobagem. É marra do Jorge Jesus, ele é muito marrento. Ele é um baita treinador, mas é marrento. E só pra fazer para o Renato Gaúcho, né? O time do Flamengo voltou a jogar dessa maneira nos últimos jogos. Que não tava jogando com o Atlético Isso, Paranaense aí- e o Flamengo jogou dessa maneira. E por isso que a questão física é importante. O Flamengo pressionou o Furacão lá em cima e tomou o Furacão nas costas. Porque não tinha físico pra Não, voltar. mas naquele momento em que tava fazendo essa marcação alta, Esse é o o caminho, Flamengo viu, abriu pessoal? 2-0 contra o Pessoal, time do Atlético pessoal, Paranaense. Eu pensei que você tava O falando jogo da volta, Foi do do Maracanã. jogo da Copa do Brasil, não. O Fala do Maracanaço. Brasileirão, aquele jogo atrasado. Ó, o Maracanaço lá é o caminho pra vocês. Daqui Não, a ali pouco, viu? o Furacão, Ali é o ele caminho. deu a dica. Eu tenho certeza Ali que é o o Abel, todo dia ele botou ali, ele dormia, ele deu Tem ele que deu- ligar lá. Nicão. Tem que ligar lá pro treinador do. Como é o nome? Esqueci. Valentim, que era palmeirense. Mas aí vocês Valentim, falam assim, aí você Valentim. acha também que a equipe técnica do Lógico, Flamengo não tá lógico, preparada pra lógico. isso. O setor defensivo do Flamengo é muito bom. Então isso é um Melhorou ponto muito. positivo Mas para o Flamengo. não Mas a questão é é veloz. Não é veloz e Não é fisicamente Mas é tá mal. tática, mas é técnica. Quem é o jogador do Palmeiras que pode agredir na velocidade Rony. do time do Flamengo? Rony, Dudu. Rony, ou ele acabou de falar que o Rony pensa ou chuta. Não, Mas vai não. que amanhã dá certo. Ele acertou a cabeça, ele botou a bola na cabeça do, Pô, mas foi do uma... Breno Lopes, meu filho. Ah, mas- Agora, velho, de verdade, se o Flamengo tiver no dia... Que eu acho que vai estar. Porque, olha, esse jogo, de verdade, eu vou falar o que vocês acham pro Palmeiras e pro Flamengo. Você imagina o que é? Os caras não ganharam o que eles queriam ganhar do Flamengo. É uma oportunidade única Única. para ir pro Mundial. Isso Vocês viram motiva O prognóstico do Ronaldo Fenômeno? 3-0 no primeiro tempo. Ronaldo Fenômeno disse que o Flamengo vai amassar e ganhar de goleada. Léo disse aqui na mesa 2-0 para o Flamengo. Rascaeta Ele e já Gabigol. disse 2-1 ontem. É, mas ele falou aqui Arrascaeta e Gabigol. Ontem ele já disse 2-1, já sabe, diminuiu um tu pouquinho. sabe por que eu penso isso? Porque tem muito jogador do Flamengo que quer se prospectar pra Europa. Ah, mas querer não é poder, né? Não, mas vamos lá. Se o Flamengo ganhar a Libertadores, é óbvio que os olhos do mundo do futebol vão estar voltados pra onde? Mas isso já aconteceu em 2019. Mas a gente tá falando em 2021, Mas eu acho que em cara. 2019 o time era muito melhor do que é hoje. Acho que não. Eu acho cara. que era, o time era melhor do que O é hoje. time era Com muito certeza, melhor o do que time hoje. Era melhor. Mas eu acho que eles estavam talvez mais acomodados naquela época do que hoje. Não, eu acho que o contrário. Naquela época o Flamengo tava virgem. Yeltsin. O Flamengo não ganhava Libertadores desde a década de 80. 40 anos. Eu acho que independente de prospectar a Europa, não. Eu acho que o jogador do Flamengo vai querer ganhar esse título Vai, porque eles de qual- querem ser ainda a melhor equipe do futebol brasileiro. É, uma também. Porque você teve ali o Atlético Mineiro subiu a régua. Então, pra você ter um Palmeiras que, teoricamente, é a terceira maior força, se a gente considerar aí Flamengo, Atlético, por elenco, Investimento sim. investimento, sim. o Flamengo vai querer manter a liderança desse patamar. Mas Tia Então, Leila acho que esse chegou, Tia talvez, Leila seja, chegou. talvez seja o grande ponto que faça os jogadores atuarem. Eu da acho que melhor os caras forma vão possível. entrar no sangue e no olho. Que Eu O acho que os Flamengo dois perdeu times, eu muito acho. com a saída do Gerson. Tem pego aí alguns gols que... Tu acha, velho? Perdeu muito com a saída do Gerson. Eu acho que o Gerson ele fazia uma função bacana no time do Flamengo, que ele editava ritmo no meio do campo do Flamengo. Não é um jogador veloz, tá sofrendo com isso na sofrendo, Europa não agora. Pois é, agora todo Ele que é um mundo jogador criticando lento. muito ele, né? Gerson é um jogador lento, e lá na Europa não tem vaga pra jogador lento. Daqui a pouco ele volta pro Brasil, ele não vai conseguir muita coisa na Europa, não. Ele mesmo já disse isso, né? Daqui a pouco eu tô de volta. É, ele é lento, ele é um jogador lento, ele é um jogador que joga numa marcha mais lenta. O jogador Ele pisa na bola. O jogador parceiro dele chegou e disse: vai correr quanto, parceiro? É, o cabeludinho lá, Paê, se eu não me engano. Não, Paê não. Paê é o outro. É o... E Esqueci nome o técnico dele falou agora, né? É o São São Paulo. Paulo. Né? São Paulo falou, ele disse, ele não consegue... Ele não consegue, na Europa ele não consegue. Mas o São Não- Paulo é danadinho pra queimar jogador brasileiro também. Faz assim com o Ganso, faz assim com tantos É um outros. enganador também, aquele São Paulo. Então, assim, o Gerson. Papo, colou. É enganador. O último bom trabalho dele foi a Universidade de Chile. É, então, assim. É muito magogó? É marrento demais. É muita Ave marra, Maria. muito muito barulho e pouco vaidoso, né, resultado. cara? É, o último título, ele faz boas campanhas e o time dele perde o fôlego no final. Então, é bem cavalo paraguai. O Gerson, ele faz falta nisso, de ditar o ritmo do meio-campo do Flamengo. Mas com o Andreas estando bem, estando na posição dele certinho, o time ganha mais velocidade, o time ganha mais Ele mobilidade. tá jogando uma bola, viu, velho? Eu acho que bomba foi aquele Kennedy que vocês contrataram. Ô jogador meia boca, meu amigo. Tu acha? É, ali é outro berril. Eu acho que não, viu? É outro. Ô jogador eu fraco. acho, meu eu amigo. acho que o Kennedy... Pode me queimar minha língua daqui a pouco fazer o gol do título, é, mas eu acho Não, fraco. não. Eu até acho... Vai manter sua palavra. Eu até acho que há uma possibilidade do Kennedy entrar no jogo no lugar do Everton Ribeiro. Foi Porque na hora do desespero. Não, o O Everton Everton Ribeiro vai Ribeiro- arrebentar. O Everton Ribeiro não vai aguentar os 90 minutos. Tu acha? Eu acho que não. Então vamos pras E o apostas. Arrascaeta.
No Arrascaeta também acho que vai ser substituído. Vamos fazer as apostas agora de segundo tempo. Segundo tempo, Palmeiras, quem muda? Se o segundo tempo... Vamos fazer um prognóstico. Depende do cenário, né, Depende professor? do cenário do primeiro. Terminou o primeiro tempo 0x0. Vamos lá, 0x0. Vamos partir desse princípio. Palmeiras volta tranquilozinho pro segundo tempo. O mesmo time. Tranquilozinho, sem Também nenhuma acho. alteração. Também acho. Vai esperar o que o Flamengo vai fazer. Se o Flamengo não sair na frente no primeiro tempo, a pressão psicológica eu acho que no Flamengo é maior. Daqui 15, 20 minutos, Luiz Aí Adriano no começa. jogo. Não, aí Essa começa. é a vantagem de você jogar retrancado. Tá, mas vamos lá. Aí Vamos justificar resultado. ele. vai Reativo, meter- é aí eu- reativo. aí eu acho- Reativo, é o nome né? Rapaz, eu vou Nome te bonito, dizer. é reativo. Aí vai entrar o Michael, né? Que é a Não, fala do tentativa- Palmeiras. Vamos. Beleza. É porque é reativo, eu vou esperar o Ah, Flamengo. entendi. Então, eu acho que o Abel vai fazer o seguinte: vamos esperar o primeiro tempo, terminou o empate no primeiro tempo, mantém a estrutura do time e vamos pro jogo. Mantendo. Ah, cansou o Rony. Wesley, venha. Felipe Melo, é uma possibilidade dele cansar? Sim. O que é que a Se gente não faz? tiver expulso. Não, não vai não. O Felipe Melo mudou um pouco a. Estão sacando, mas não vai dar não. Aí tem o Zé Rafael, por exemplo, para fazer a função dele. É a função de saída de bola ali, protetor da defesa. Eu acho que o Zé Rafael só entra se o time estiver ganhando, administrando o resultado. Não E entra, aí, não. eu acho também que ele não sei, isso depende muito do jogo, depende da interpretação dele, o jogo vai dizer muito sobre isso. Mas eu acho pouco provável ele deixar Patrick de Paulo e Danilo, os dois ao mesmo tempo. Eu acho pouco provável ele deixar isso. Patrick Só pode entrar. Se houver uma necessidade. Patrick mesmo. pode entrar no lugar de um Felipe Melo É. ou de um Zé Rafael. Se o time tiver precisando de Vamos, uma vamos falar, mobilidade. vamos falar de merda aqui, de Mobilidade. hipótese. Vamos falar que até os 30 minutos do primeiro Jogo tempo. 0x0. 0x0 alguém seja expulso do. Eu vou perguntar pra cá também. Seja expulso do Palmeiras, e aí? Aí, mestre, aí é. Quem tá mais avançado aí? Aí tira, Volta, meu filho. aí tira, ele vai tirar um. Recompõe. Ele vai tirar um dos dois meias. Meio campo, tira. Ele vai tirar um dos dois meias. Ou o Gustavo Scarpa ou o Rafael Probabilidade Veiga. que ele tire Ei, o mas Scarpa. tu tá com umas teorias aí. Tá. né? Não, mas eu vou falar do Flamengo também. Se der Flamenguista, merda, flamenguista. pô. É, se der Aí, merda. resultado, a gente não conta com O isso, que eu tô né? querendo dizer, Sabe? gente, é a composição. Quem é que tu vai expulsar do Flamengo aí? Não, se tiver, tem. Nós ele já expulsou Tu o Felipe expulsou o Melo. Felipe Melo, do Flamengo tu vai expulsar Do quem? Flamengo que o faz Kennedy, merda, expulsar o geralmente. Kennedy. O Arão. O Arão. O Arão. O Arão faz merda de vez em Mas quando. ele não anda sendo expulso assim, não. Mas de vez em quando Não, ele mas, é. mas quando ele é, ele quer só, ele quer só rasgar a camisa do jogo. No jogo da Gabigol é que costuma ser no expulso. jogo da Olha, Supercopa, olha, olha. o Rodrigo Caio foi expulso. Pois é. Gabigol também gosta de ser gosta. Então, beleza. Gabriel, Agora Gabriel. vamos passar pro Denis aqui. Denis, vamos lá. Denis e Kilson. Primeiro passo. Vamos começar da metade pro final, né? 0x0. Muda o que no Flamengo na volta? Michael. De cara? O Michael entra. De cara? De cara. Espera nem um pouquinho. Não, eu não acho que ele vai fazer a substituição no segundo tempo. No primeiro e intervalo. no segundo tempo, não. Acho que ele vai esperar uns 15 minutos. 15 minutos. Então, Michael é vaga garantida ali naquele time. Aham. O Pedro. Entra. Mas aí ele não vai desfazer o ataque, dependendo da situação. Pois é, mas vai tirar o quê? Ele vai tirar um volante. Vai tirar o. Vai tirar, ou tira o William Arão, ou tira até um lateral e coloca outro jogador na Porque posição. o Arão joga na. O Arão é volante. Mas ele joga também de direita? Joga ou é de esquerda? Se for necessário, ele pode joga. pode atuar. Ele jogou não até de zagueiro com o né? Rogério Ceni. Ele nunca jogou no Flamengo na lateral direita, mas Não, ele pode jogou de jogar. zagueiro, é. Mas é um coringa. Porque você tem, se você prezar do resultado, você tem o Pedro no banco. Então você tem que entrar com o Pedro. E não tirar o Gabigol. É, porque o Gabigol é Tem referência. dois caras que não. devem entrar, Pedro e Michel. Dependendo da situação. Agora tem um nome que eu acho que ele pode acabar inventando O na Kennedy. última hora. Não, o João Gomes. O garoto Pra dar uma volante. segurada, pra dar uma segurada. Se tiver 2x0 para o Eu acho que ele Flamengo... tá bem pra isso. Tá. Tá, ele tá numa fase muito boa, sequência As duas boa. últimas partidas deles foram ótimas. Jogando Muito bem boas, mesmo. foram muito bem. boas. E vamos lá. Então, voltando agora pro primeiro tempo. Dá uma merda. O cara vai e dá uma voadora. Quem? Arão. Por que não Gabigol? Acho que não. Vai reclamar demais. Tem mais retrospecto. Mas Gabigol. a questão é porque o Palmeiras, quando ele vier no contra-ataque, É o Arão mais que vai pra Vai frente. matar o pesar. contra-ataque do Palmeiras, Vai- vai ser é- esse O esse Flamengo, o detalhe, Flamengo tem esse é o dois detalhe. jogadores que criam, que é o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. Sim, Provavelmente ele vai tirar o Everton Ribeiro, se tiver o caso de uma expulsão. Porque o Arrascaeta tá mais Pra alto. recompor Aí ele a vai linha de manter volantes. o Arrascaeta bichado sozinho. O Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Capaz dele tirar o Arrascaeta. Peraí. O Arrascaeta aqui, o subbichado é melhor do que muito. É. Vamos combinar. Vamos lá. Mas não com 10 em campo. Não sei. Vai lá, A Kilson. volta para o segundo tempo, 30 minutos. Se o jogo tiver 1-1, vai para os pênaltis. Flamengo campeão. prorrogação primeiro. É a primeira prorrogação, né? Nem Tem, pênalti, prorrogação, é. Prorrogação e o Flamengo e vai para os pênaltis. Muda alguma coisa, né? Muda. Flamengo Muda o Não. que, Kilson? muda. Muda não. Por Muda que não muda? Nenhum dos dois técnicos vão querer usar. O Renato Gaúcho mostrou isso no jogo contra o Grêmio.
que provavelmente ele tirou um atacante e colocou um volante. Ele não vai mudar a estrutura. A gente vai Digamos que o Flamengo tá muito intenso no segundo tempo e o Palmeiras tá segurando ali, jogo ataque contra defesa. Aí o Renato muda. O Renato mete 3 atacantes, tá com o Pedro junto com o Gabigol. Ele pode inventar esse tipo de coisa dependendo Qual a estatura da zaga do Palmeiras? Bem alta. A gente tem o Luan, o Gustavo Gomes, ainda Bom tem o do Felipe... É bom que se diga e que ainda tem o Felipe o Melo. Luan gosta de dar umas entregadas. Não, é isso que a gente falei lá no início. O Luan gosta de dar umas entregadas. A torcida do Palmeiras é meio ressabiada com o Luan exatamente por O isso. Luan pode provocar um pênalti ali. Porque o Pedro é bom de... Pedro é muito bom aéreo, né, A tia cara? Leila já tá providenciando os papéis aí. Quem? Tia Leila já tá Providenciando o quê? a papelada aí de transferência do Rio de Janeiro pra São Paulo. Tu acha? Era uma boa pro Palmeiras, viu? Só licitação. Era licitação uma pro Palmeiras. o Flamengo a contratou- primeira coisa que a Leila tem que fazer o próximo ano, meu filho. Nova Contratar o presidenta. Contratar um atacante. Deficiência do É a Palmeiras. deficiência que a gente tem. O Flamengo gastou 69 milhões no Pedro. E o Flamengo tem 2, né? Podia abrir mão de um, né? Não, tá ótimo. Tem 2. Consegue pagar, tá tudo em casa, tá tudo em dia. Germancano, boa sugestão pra vocês. Boa sugestão. Tem Eu No já- Vasco não fica. Eu já falei Tem do Ricardo Cano ano Goulart, passado. rapaz, no mercado. O Não, Ricardo não é Goulart nove, não é nove, não. O Não é Ricardo nove, não. vem, mas ele vai fazer uma função mais de Germancano. meio. Bom, Germancano. Então vamos Bom, fechar bom. aqui. Faltando 10 minutos para começar o jogo. Pré-seleção. O que é que você e você como técnico falariam? Última pré-eleção. Caralho, numa pré-eleção, faltando Vai. 10 minutos pro jogo, você vê o estádio assim. Mas você é o Abel. Vai lá, pré-eleção, professor. Você é o Abel. Professor mesmo, vai. Lá pros meus jogadores. Você agora é o Abel. O que, que você Vai, fala? faz de conta que eu sou o Cara, Felipe Melo aqui. vai. Digo, Puta, não vai capitão, ser expulso, capitão. filha da puta. Não, então faz de conta que eu sou o Danilo, o Não, vamos lá. Luan, Não, vai. não, esses Você essa tem- meia hora antes do jogo. Não, vamos pegar não. 10 Você vai minutos. conversar com o elenco Vestiário, agora. vestiário. você vai- Fechou. Ah, vai lá. Eu botava o retrospecto em cima da mesa. Ah. 9 jogos sem vencer. Perdemos a final daquela forma. É a hora de vocês mostrarem que vocês são. É agora. Era isso? Mas não é pra você falando pre- baixinho assim, não. Não, né? obviamente que não. Eu precisava tá. de. O meu pulmão aqui. ia Professor, pesar. coach. Não, mas acho que você não deu uma dá pro retraída senhor. aí. Mas Eu a acho. questão Eu achei é sem essa. confiança, Não, né, a essa questão aí. é essa. Mostrava o retrospecto aqui, ó. Professor, se o Abel falar assim, nós A estamos mídia, a mídia tá aqui. Mídia disse que não precisava nem vir pro Uruguai. Ó, já essa podia ter história de entregue. mídia é boa. Já Dizer que a podia- mídia tá contra já- é bom, essa aí. é Já boa, podia, boa, essa. pode olhar todos os programas esportivos Filipão fazia aí. isso, Filipão fazia Foi, isso. a mídia disse que a gente não precisava nem ter vindo pra cá, que já tem campeão. Que o título já é dele. Olhem o retrospecto, vocês já perderam durante o ano. Então essa é a hora. Essa é a hora de vocês mudarem. Manturito professor. falava o quê como técnico? Essa história da mídia é boa. É. Eu começava com essa história do todos contra nós. Aí botava um vídeo da família. O Filipão ganhou... o Filipão ganhou Copa do Mundo. Com essa história. O Filipão ganhou Copa Família do Mundo. escolar. Ganhou vários títulos com essa história de fecha a casinha. 2002 foi Somos desse nós jeito. contra todos. É. A imprensa tá contra nós, os juízes O estão problema é contra que um dia nós. descobriram, né? Aí você acaba descobrindo o segredo dele. Mas assim, essa história é boa pro Palmeiras Foi nesse botar momento. alegria nas pernas e. Porque deu errado. a preleção do Abel ela tem que ser Bem no prática. sentido do... Se depender daquela turma lá fora, o Flamengo veio aqui só receber uma faixa. Só isso. O Flamengo veio aqui só confirmar o que todo mundo tá esperando. O Palmeiras não conseguiu o que conseguiu nos últimos anos acreditando nesse tipo de historinha. Eu acho que esse é o trabalho mental que o Abel tem que fazer. O título é nosso, nós somos os atuais campeões da Libertadores. Vocês vão deixar esses caras entrar aqui e tomar isso da gente? Eu acho que a preleção tem que ser nesse sentido. girar em torno disso. É bem em cima disso. É em torno do que a mídia fala. em torno Eu vi disso ontem, mesmo. eu vi ontem uma frase desse tipo: vamos defender o que é nosso. Tipo assim, o Palmeiras é o atual campeão da Libertadores, é o atual rei da América. Vocês vão deixar os caras virem aqui e tomar o que é nosso? Eu acho que A entrevista do Felipe Melo na acho que a quinta-feira preleção foi tem que ser bem nesse interessante sentido. com relação a isso. Onde ele já jogou essa questão para a pressão da mídia. Onde ele disse, ó, o Palmeiras é campeão, mas é campeão sempre com uma vírgula. Ou é no Cucabol, ou é na retranca da casinha, ou foi um jogo feio que achou um gol. Ou seja, o Palmeiras nunca tem merecimento de ganhar algo para a mídia brasileira. Então vamos continuar mostrando que a gente ganha sem ser do jeito que eles querem. Você é o Renato Gaúcho, e aí? Gabigol, você é o melhor atacante do Brasil. Se pegar esse elenco do Palmeiras aí, você estraçalha. Bruno Henrique, você não tem um jogador que te pegue, porque são todos aí lentos. Então você pode estraçalhar. Lembre-se também das pessoas que gastaram dinheiro e saíram lá do Nordeste Dennis Coach. para me acompanhar, para nos acompanhar aqui. Então,
Hoje vocês têm que ser aquilo que vocês são desde 2019. Os melhores do Brasil. E os melhores até do mundo, se vocês quiserem. Tudo depende de vocês. E a zaga? Firmino não Tu concorda. não vai falar nada pro Davi Luiz, falar pro nada. Davi Rodrigo Luiz. Caio, Não, tem que ser um Rodrigo geral. Caio, não te machuca, pelo amor de Deus. Diego Alves, você é o melhor goleiro. O Everton não chega nem perto de Não você, da tome sua frango história, hoje, não. do seu currículo. Davi Luiz, aquilo que você fez... Esqueça o 7-1. Aquilo que você fez salvando... Esqueça o 7-1. Salvando a seleção e salvando o Flamengo na risca da entrada da bola lá no gol. Salve você mais pode ser 3. melhor. Você é o melhor. Ou entre com ela. Não, porra. Kilson Jones, você é técnico. Preleção. Eu pegava a imagem da torcida do Palmeiras, colocava pra todo mundo ver e dizia o que o Zagallo falou. Vocês vão ter que me engolir. Boa. É uma também. É, o Renato Gaúcho vai dizer isso aí pro elenco, é? Ele tem que dizer, você pode ir na Agora, de verdade, o que vocês acham que o Abel e eles vão falar? Eu acho que o Abel, ele vai falar... Eu acho que o Abel, talvez ele não faça esse estilo Filipão, que a gente Ele é tava mais brincando aqui. pragmático, o Abel é mais pragmático. Eu acho que o Abel ele vai se liga falar, na- é isso aqui, ó. se Ele liga vai mais ficar na repetindo tática, isso o cabeça tempo e tal. inteiro. Ele vai dizer, gente, hoje não é jogo. Tudo bem, coração na ponta da chuteira, Tá. essa coisa, esse lugar comum, tal, bacana. Mas hoje é jogo pra ser muito racional. Hoje é jogo pra ser inteligente. Hoje é jogo pra entender a hora que a gente precisar botar um ônibus na frente da defesa, a hora que a gente precisar sair no contra-ataque. É jogo pra entender os momentos da partida Ele já disse. e esperar a jugularzinha do Flamengo aparecer e atacar. Mas quais desses dois elencos são mais preparados para um final como essa? Os dois. Não, eu acho, Os dois eu acho que o estão elenco do preparados. Flamengo hoje é melhor do que o elenco Eu do também Palmeiras. acho. Assim, Não, tá. mas vocês estão Mas falando com taticamente relação o Palmeiras hoje é mais um time mais de- sólido. Não, mais de Turío, couro mas grosso. o Palmeiras não é o Chelsea, para aí. Se a gente pegar por posição... Pois pronto, quer uma comparação boa pro Palmeiras? Pra mim, City versus Chelsea. Qual foi o resultado da Liga dos Campeões? Pra mim, no papel, o elenco, o do time do City City era melhor, superior. o técnico até melhor do que o do Chelsea. Só que o Chelsea era um time mais compacto, um time mais organizado Um técnico que taticamente. sabia vender melhor? Não, e um time mais organizado, um time que entendia mais o que é que o treinador queria que fosse feito em campo. Mas o Guardiola naquela final também deu uma de professor Pardal, que eu vou te dizer. viu? Mas é o que eu tô falando. Uma coisa é pensar, outra coisa é executar. Eu acho que vai ter uma diferença, posso estar errado, né? Mas eu acho que vai ter uma diferença grande de aspecto de treinador, nesse aspecto, é o coach. É o cara vender o O sucesso. Abel é bom nisso. Mas o Abel é bom Renato nisso. Gaúcho Vocês estão valorizando é muito foda isso. nisso. Eu acho, eu O acho, Abel eu é acho, muito bom eu nisso. acho que o Renato Abel ele é é muito muito O bom. Flamengo nesse- foi nesse- campeão com o Rogério Ceni na beira do campo. O elenco do Flamengo ele é muito mas vamos maduro lá. pra precisar Só disso. com relação ao Rogério Ceni, né? O Léo Moura também falou que a gente já sabia, né? O Rogério Ceni era muito ruim de vestiário. Então foi muito mais Falou aqui. E ele- pelo precisou elenco. disso? Precisou Não, disso. mas foi muito mais pelo elenco mas- do que... Agora o Renato é um outro perfil. É o Pois que é, eu e- acho amanhã. Se o Flamengo ganhar, ganha pelo elenco, não pelo treinador. Mas o Renato Também é um acho. outro perfil. E nem Essa, por essa, coach, essa tá? parte Não. emocional, ela é muito importante. Cara, mas eu acho. O Flamengo vai entrar pilhado hoje, não pelo Renato Se Coach, você- porque o elenco é muito maduro. Bruno Sim, mas Henrique, ele deu Gabigol, esses caras são muito envolvida, A ele maduros. deu história, a envolvida. história do Renato recuperar jogador não é à toa. Pois é, cara. Cebolinha. O Michael tava com depressão, ele conseguiu dar esse ânimo Ele fez novamente isso para o no Grêmio, Michael. ele fez isso no Grêmio. Você sabe o que foi com o Cortez. Renato? O Léo Moura falou aqui que quando ele chega lá, aí ele pega os caras que estão com mais problemas. Senta numa mesa e fala disso, ó, eu não quero saber de você pra trás. Não me importa. Eu não tava aqui, não sei o que você fez. Até o André Balada jogou com ele. A outra. É sério, André Balada. Sou eu e você. Cortez. E aqui. Pensa que é besteira, mas aí o Léo falou, disse, cara, aquilo, o cara que tá na merda, o técnico dele falando, aquilo dá um ápice, né? um ápicezinho, ânimo. não. Mas cara. isso aí é um trabalho gás. de longo prazo. Eu tô falando por um jogo específico, eu acho Pô, que a mas gente tá super longo prazo, macho, o cara chegou, tem quantos meses, ó, o que o cara tá 4 fazendo, meses. Michael, porra. Ele foi um processo pra ele recuperar o Michael. Isso que eu tô falando. Pra um jogo específico, acho que a gente tá super valorizando demais isso. Se fosse um time Não, mas tá todo mundo de voando. juniores, um time de jovens inexperientes, eu daria um peso maior a esse papo de vestiário. Mas, gente, Mas vai são fazer- vai dar jogadores efeito, Marquinhos. muito acostumados a momentos como esses, dos dois lados. Eu acho que No eu seu concordo mais Flamengo, com o talvez Zinho. mais. Eu concordo mais com o Zinho. Eu acho que tá muito mais como esses caras vão acordar hoje.
como esses caras vão estar Concordo. concentrados, focados, totalmente mentalizados naquela partida lá, do que palavras bonitas de um DVD que vai estar passando lá, ou palavras bonitas de um treinador. Eu acho que a gente tá super valorizando isso. Só pra fechar. ainda com relação à sua pergunta, né? O elenco do Flamengo é melhor. Taticamente falando, o Abel é melhor. Eu também Então acho. esse pode ser o ponto que prejudica o Mas Flamengo nesse jogo. o Léo falou assim, ó, tem uma hora no jogo que o técnico começa a falar na beira do campo Ninguém ouve. Nem houve. e os caras olham um pro outro e falam assim, É, fechou e vamos pra cima. não ouve. Eu já vi muito jogador falando isso. Ele falou que, Que só, o todo único mundo jogador fecha, em acabou. campo que ouve o treinador é o lateral. O lateral direito, É quando porque tá tá ali em do lado. cima, né? É. Ou o esquerdo. Eu já vi jogador falando que, Ele fala. que Ele falou. dos 11 jogadores em campo, o único que presta atenção, porque é obrigado no que o treinador tá falando, é o lateral direito que tá ali perto dele. Os E o outros capitão? jogadores não escutam quase nada que o treinador fala. Aquele que treinador, por que o Tele Santana não ficava gritando na beira do campo? Você viu? Os caras já sabiam o que ele queria. Porque aquilo ali é jogo de cena pra televisão. Treinador que muito fala na beira de campo é jogo de cena. É, não, Pra, Marquinhos, é jogo de cena pra televisão. Os jogadores eles estão muito focados no jogo, eles não prestam atenção. A hora do treinador dizer as coisas é no intervalo. O próprio Guardiola, você não vê ele falando muito durante o jogo, não. Mas dá lá no intervalo, ele começa a gritar lá dentro, brigar, papá. Aí ele mete o terror. Mas assim, jogo rolando, treinador, Luxemburgo adora isso. Faz jogo de cena, levanta as mãos, tira o paletó. É pra televisão. Se não tivesse uma câmera ali, o cara ficava sentado no banco. É não, mano. É pra Ô, Turil, televisão, é jogo. o líder faz a diferença porque tá circulando aí umas imagens aí do Cristiano Ronaldo, ele joga Gritando. É, eu já vi esse vídeo. Faz a diferença? Faz. Mas foi nos bastidores. Faz você viu. mais diferença do que treinador falando palavra bonita. Aquilo ali real Antes- mesmo é fake news? Não, é real. real. E Mas ele é tipo um cara fake news assim. de Ele é tô um cara falando. assim. Ele Não, é ele muito não. competitivo. Agora Ele é um cara com competitivo. relação a essa pergunta do Kills, quem vai fazer esse diferencial no Flamengo? Felipe Luiz, por ser flamenguista. Teve também aquele concordo. choro de 2019. Gabigol, porque é um cara de personalidade. um Ele cara vai de muita gritar. O personalidade. Diego Ribas, por Diego conhecer. Ribas. Mesmo Tá sendo jogando Flamengo. coisa nenhuma agora. Mas é um líder. E no Palmeiras? E O merece Diego, estar no goleiro, elenco. Ei, o goleiro do Flamengo, E Diego merece Alves. estar no elenco. Ele agrega valor. Merece Agrega tá, valor. E o Davi Luiz. Eu acho que o Davi O Luiz Davi pode, Luiz não, pode, o Davi pode Luiz ser um é ponto mais, ali. o Davi Luiz ele é mais ele é mais gentilzinho, educadinho. E no assim, Palmeiras? tal, polido assim, Temos tal. Gustavo Gomes. Felipe aí no Melo, Palmeiras? Gustavo Quase Gomes e dá no Felipe Everton Melo. nessa semana, quase dá uma surra no questão Everton. também, Eu tenho também medo quando de eu jogava, eu eu tenho medo também. de Felipe Melo mandar alguém pro hospital na hora do intervalo. O Palmeiras tem muitos líderes, Cara, tô Dudu, brincando, ele deve ser figura boa. cara. Dudu, Felipe Melo, Gustavo Gomes, o próprio goleiro Everton, tem boas lideranças também. Eu do tô outro lado. pedindo a Deus que alguém contrate o Denis pra ser consultor lá do Flamengo pra ver se... Não, ele demite treinador demais. Demite muito treinador. Vai demitir treinador todo mês. Pra gente fechar palpites. Cada um aqui. Quem começa? Vamos lá, eu começo. Vai. 2-1 Palmeiras. Tá confiante, hein? Gols de quem? Gols. Veiga e Dudu. Até o Vem, Bayern Dudu. Leverkusen ganha do Primeiro ou Palmeiras. segundo tempo? Um em cada. Um em cada? Um em cada. E gol do Flamengo de quem? Deixa eu ver. Tá pensando muito. É fã do Bruno Não Henrique. sei o que é que eu disse 2-1. 2-0. Bota 2-0. Nenhum vai fazer gol. Não, falou Vai ter a 2x1. muralha lá. 2-0, vou Diga refazer que esse vai ser gol negócio. contra do Palmeiras. O Felipe mas- Melo vai fazer o gol contra. 2x1 você falou. Você não falou quem vai? Marquinha. Professor, me desculpe. Não, 2-1. Vou fechar 2-1. Eu tenho um Quem é terrível... o gol do Flamengo? Deixa eu ver aqui. Vou dar. Gabigol. Felipe Luiz. Felipe Luiz. É, um cara gente boa. Olha, rapaz. gente boa. Ok, Luiz. Marquinha, e aí? Eu tenho um terrível defeito. Defeito não, qualidade, assim, mas brincando de forma torcedora, assim, tal, um defeito. Eu diferencio, eu separo implacavelmente o que eu quero que aconteça do que eu acho que vai acontecer. Eu costumo brincar com os meninos isso aí. Eu vou secar muito o Flamengo. Muito bem, Eu eu vou faço a secar. parte. Eu sou vascaíno e um vascaíno essencialmente sempre vai secar o A Flamengo. alegria do Vascaíno não é o Vasco ganhar. É o Flamengo até porque perder. essa primeira parte não tá acontecendo, né? Se o Então, Flamengo perder amanhã, você vai ficar alegre? se o Flamengo perder esse jogo daqui a pouco, eu vou ficar Amanhã muito- não é hoje. Se o Flamengo perder hoje, você vai ficar alegre? Vou ficar muito alegre, assim, tal, porque eu vou tirar muita onda de flamenguista, tal. Sim, mas vamos lá, o placar. Mas o que eu acho que vai acontecer não é isso. O que eu acho que o Flamengo vai ser campeão. Quanto? Eu acho que eu vou apostar num 2x1, não vou apostar num jogo fácil. Vou apostar num começo alucinante do Flamengo. Tu acha que vai talvez ficar até fazer 1x1 e não... Eu acho que o Flamengo vai fazer 1x0 no primeiro tempo. O jogo vai ficar muito complicado pro Palmeiras. O Flamengo vai abrir 2x0. O Palmeiras vai fazer 2x1, vai dar uma bela pressão no Flamengo. Mas o Flamengo vai conseguir segurar a casinha na reta final ali, vai ser campeão. Isso é palpite. Não é o que eu quero que aconteça. Mas 2x1. Mas é palpite. Eu vou apostar ali em jogadores decisivos. pra Gols de marcar esses quem? Gols.
Vou apostar em Gabigol e Bruno Henrique. Acho que é jogo para jogador decisivo mesmo, fazer gols. E vou apostar do lado do Palmeiras no Dudu. Que eu acho que é jogador de jogo importante, eu acho que ele vai aparecer bem. Pois Kilson Jones. tá bom de você apostar no bolão da Rede Mil Norte. Viu? Já fiz meu jogo lá. Kilson Jones, aí. né? Olha, 3x0. Gol de 3x0 quem? Flamengo. Bruno Henrique. Bruno Henrique. Michael vai fazer um gol. Vai? E Gabigol. Tá feio, tá feio. E primeiro ou segundo tempo? Segundo tempo. Não, mas quanto no primeiro e quanto no segundo? 1x0 primeiro tempo, tá bom. 1x0 no primeiro tempo Tá e bom. 2 no segundo. Falando com relação ao Palmeiras, o Bayer Leverkusen é muito melhor. É muito superior. Vamos lá, Denis Constantino. 3x1 Flamengo, 2 gols do Bruno Henrique e um do Gabigol. E o Dudu desconta para o Palmeiras. Eu também meu placar desde o início é 3x1. Eu acho que vai ser um gol do Gabigol, um gol do Bruno Henrique e um gol do... Faltou Michel. agora? Não. Andrés Pereira. O Andrés. Eu acho que ele vai vir de surpresa e vai pegar todo Tem mundo. feito muitos gols. Né? Eu acho que ele vai fazer. Então 3x1. E E seja o qual- Dudu faz o Palmeiras. E seja qual for o vencedor, gente, dá pra enfrentar o Chelsea? O que vocês Pois é, acham? a gente vai falar sobre isso agora. A final do Mundial é só em fevereiro, né? Em dezembro. Em fevereiro, né? Fevereiro Acho que é mudou? fevereiro. Mudou. Então, Mudou, não mudou? Então era em dezembro. Então aí você Mas tem... fevereiro, é? Foi pra fevereiro. Então você Era tem... dezembro, acho que era dezembro. Era Não, era Dezembro. colado com a final da Libertadores. E aí, o eles que vocês mudaram. acham? Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo. Tem time pra enfrentar? Fica mais difícil até de fazer prognóstico, porque o time ruim tá tão diferente. Técnico mesmo pode ser Pois é, outro, os caras né? vão de férias. E detalhe, bobagem, fevereiro tem mata-mata de Champions. Os caras estão voando. É, Isso aí tem- é bom pra gente. Tem né? questão de contratações de inverno também, ver quem é que vai Por que contratar. mudou mesmo isso, hein, cara? É, o calendário do ano passado eu até entendo, por causa da pandemia. Mas aí foi esticando exatamente por Eu causa acho do ano bobagem. passado. Eu Tu acho acha que é que por o- algumas competições europeias. Tem Se o competições. Palmeiras levar, tu acha que ele tem condições de enfrentar de frente assim? Não vai só pro hotel, não? Não. Conhecer o hotel? Até Você porque tá piadista? Vou, tá piadista, mas eu converso. Daqui a pouco eu converso com ele. Daqui a pouco. E aí, tu acha? Aí, resultado. A gente vai ter um tempo, porque como vai ser agora em novembro a final. Tem um tempo pra estudar o time, né? E o Mundial turismo da só cidade. só é em fevereiro. Contratações. A Palmeiras gente tem um tem tempo aí Mundial. pra Dá tempo de contratar o Pedro, né? Tem que Só contratar. o Anderson Barros, que é o que manda no O gerente futebol vai do pro Palmeiras, Vasco. Que vem pro Vasco. Vai pro Vasco. Então, Vai pro Vasco. Eu só tenho medo das férias desses caras, velho. Que vai matar o time. Não, mas Do aí- Flamengo e Palmeiras são as férias. Mas a gente volta no início de janeiro, então no início de janeiro joga. a E tu tá molecada. criando essa expectativa toda do Flamengo ganhar o Claro, Chelsea? cara. Não, cara, ó, Eu acho que o tem Chelsea elenco. hoje, Eu o Chelsea acho que tem elenco. hoje é um time muito melhor do que aquele que enfrentou o Corinthians em 2012. Quase mata a Juventus O essa Chelsea, semana. O Corinthians não ganhou? o Era outro Chelsea. Era outro Chelsea. Chelsea Era outro totalmente Chelsea. Mas não desmontado. ganhou? Só tinha o Drogba e o Drogba tinha saído. Drogba já tinha saído, Lampa é já o tinha momento saído. do Davi Luiz descontar aquele de 2010. Ô, E aí, resultado, era um Chelsea completamente remendado, tão tal que o ataque era o Moses. Meu Deus. Pô, Não, mas e o vamos- Torres, Ei, perdedor de gol. Meu Mas Deus vamos do lá, céu. cara. Você, Hoje não, hoje o time você do Chelsea é mais brasileiro, equilibrado, mais você equilibrado. brasileiro, Flamengo e Chelsea. Eu vou torcer pro Chelsea, pode ter certeza. Eu tenho um camisa do Chelsea. Tem alguma dúvida? Mas, rapaz, né? Com Pergunta reabestada. Fizeram torcida Flá Madrid contra o Vasco, quando o Vasco foi rapaz. disputar o Mundial Anticlubes. Você viu com a cara de pau dessa aqui? Tem que perguntar. Agora, com relação Eu preciso de manchetes. Os cortes. com relação ao Flamengo, eu acho que vai ter mudança de técnico independente do resultado. Não, o Renato vai ser mantido. Eu acho E também. acho eu até, acho também. e acho até que a possibilidade, aqui é a opinião, acho que o Galhardo do River Plate deve assumir o Flamengo. Eu acho que você devia esperar pelo Jorge Jesus. Jorge Jesus só fica no Benfica até o É meio porque do eles não ano. conheceram o Kilson ainda como técnico. Pô, pronto, bota tampão. O Kilson aí de Né, José? técnico tampão. Certeza. aí. Bom, eu quero agradecer aqui a vocês. Olha, Joel Santana tá livre. você usa óculos e o Marquinhos também, que é um presente da Ótica. Opa, 50% de desconto. tá na época de trocar É mesmo. pra não chorar. Porque já vai chorar daqui a pouco, É então verdade, aproveita viu? isso aí. Isso não é Black Friday. Fraud, não. Você Lá vende colírio também. vende tudo, cara. Você vai lá, 50% de Vou desconto. precisar, porque eu acho que na hora da comemoração eu vou perder óculos. Aí Mas você pode comprar pra Precisa esposa um óculos da Prada, da Fendi. São tantas Na marcas, né? comemoração do Flamengo. Do né? Flamengo você pode comprar. Presente pra vocês escolherem. Agradecer, Marquinhos. Gostaram do espaço, cara? Demais. Totalmente diferente, né, cara?
Gostei. Muito bom. A gente tinha uma resenha assim no Domingolé, o Domingolé não tá mais no ar, deu pra matar a saudade um pouquinho do Domingolé, né? Meus fights com o Denis no Domingolé é fight pesado. Massa aqui que aqui não tem nem patrocínio, ele vai cruzado e vai jogando no ar. Então, A única coisa que eu tô com medo é de dormir no bacana. sofá amanhã se o Palmeiras ganhar. por causa da tua mulher flamenguista. né? Cara, eu Tá já, bom. já tô começando A pergunta que não quer calar, você acompanha ela na comemoração? Rapaz, Não provoca, Não bicho. provoca. A situação já vai ser complicada na Já, casa já dele. Mas é hoje. complicado. você acompanha? Ou você abandona o eu churrasco? acompanho, eu sempre acompanho. Então você vai pra torcida do Flamengo. Sempre, não, Nem que não, seja não. pra chorar. Vai se misturar. O meu, Até meu, porque ela não gosta de se misturar, não, ela é muito seletiva. o meu menino, eu tô tentando que seja vascaíno. É difícil ser vascaíno nesse momento, né? Eu tô tentando. Aí eu Só o minto Felipe Neto. que eles não E o assistam, Whindersson. que a minha menina não assista agora esse podcast, mas assim, mas eu minto descaradamente. O jogo do Vasco acaba e ela fica. Papai, quanto foi o jogo? O Vascão ganhou? Ganhou, minha filha. Mas eu minto que é uma beleza. Porque se eu disser a verdade, toda vez que ela perguntar, eu perdeu. O Renato Perdeu. Gaúcho Morreu. briga com a história do DVD. Mostra o DVD de 2009 do Jorge Jesus, que ela Não, vai ser vou feliz. mostrar o DVD de 98 do Vasco. Se você quer ver sua filha feliz, mostre o de 2019. Só o Não, Monturinho e o Palmeiras, Silas. Bom, 93, você de 94. todo o Brasil, muito obrigado pela sua inscrição. Daqui a pouquinho tem um jogo, acompanha, fica com a família, confraternize nesse momento. Lembrando que nós estamos no ar através do Meio Norte Mais, do IELCast também, em todas as plataformas de áudio. Daqui a pouquinho você já vai poder ouvir esse podcast. Aliás, já pode começar a ouvir enquanto na expectativa desse jogo. Agradecendo aos nossos patrocinadores. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Denis Constantino. Obrigado. Obrigado. Eu agradeço. Professor. Muito obrigado, Iago. Obrigado, Galera. Lorena. Obrigado, Kilson. É o Valeu. susto, que ele vai pegar mais tarde. Pegou o susto dele. Tá em choque, ele tá em choque. Ele tá em choque, ele já tá sentindo. Agradecer já. a nossa equipe técnica aqui, ao nosso sempre muito positivo Dion. Um forte abraço. Até a próxima. E não, pode tirar. Dion, não corta pra lá, não. Dion. Não, Dion, não. Já, hein? Jogão!